Eu estou com a mulher da minha mocidade. Yo estoy con la mujer de mi mocidad. Conheci quando eu tinha 18 anos. Conocí cuando tenía 18 años Em março, y en marzo, no dia 17, en el día 17, o dia que eu estava fazendo aniversário. el día que estaba haciendo aniversario, cumpleaños, 17 de março 17 de marzo de 2024, de 2024, eu completo 50 anos yo cumplo 50 años e 32 y anos 32 años que eu conheço a mulher mais linda que yo do mundo. conozco la mujer más linda del mundo. E não é só linda por fora, Y no es solo linda por fuera, ela carrega uma beleza interna ella carga una belleza interna que me conquistou. que me ha conquistado. Que eu entendo sobre fidelidade em casamento Que yo entiendo sobre fidelidad en el matrimonio é que o homem de verdade, es que el hombre de verdad, ele não precisa conquistar várias mulheres, él no necesita conquistar varias mujeres, mas ele precisa conquistar uma várias pero él vezes. necesita conquistar una varias veces. Eu batalho e luto Yo batallo y lucho para todos os dias conquistar a minha esposa. para todos los días conquistar a mi esposa. Quando eu olho para o lado de manhã, Cuando miro al lado por las mañanas, eu tenho a certeza que o céu existe. yo estoy seguro que el cielo existe. Eu sou grato a Deus. Yo soy agradecido a Dios. Eu sou um apaixonado Yo soy enamorado por ela. por ella. Nós somos amigos. Nosotros somos amigos. Esses dias nós olhamos um para o outro e falamos: Esos días hemos mirado uno al otro y hemos hablado. eu acho que Deus vai ter que nos levar junto. Yo creo que Dios va a tener que llevarnos juntos, Porque eu não sei se a gente sabe viver sem um e o outro. porque no sé si sabemos vivir uno sin el otro. Ela tinha 16 anos. Ella tenía 16 años. Estava prestes a completar 17. Estaba casi para cumplir los 17. E eu estava completando 18. Y yo estaba cumpliendo mis 18. E o mais interessante, quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe Y lo más interesante es que cuando llegué en casa y conté a mi mamá que tinha começado a namorar uma filha de que pastor. tenía comenzado a un noviazgo con una hija de pastor. E ela: quem é? Y ella dijo, ¿quién es? Eu disse: a Lucinara. Yo dije, Lucinara. E a minha mãe começou a chorar e eu não entendi. Y mi mamá comenzado a llorar y yo no entendí. O que foi? ¿Qué fue? Quando essa menina tinha, acho que era 13 anos, Cuando ella, la pastora, tenía 13 años, eu estava num congresso que ela estava cantando. yo estaba en un congreso que ella estaba cantando. E eu olhei para o céu Y yo miré al cielo e disse: Senhor, y dije, Señor, essa é a esposa para o meu filho. esta es la esposa para mi hijo. E eu orei, Y yo oré, e eu chorei a y yo Deus. lloré a Dios. E eu pedi que desse ela como esposa Y para yo pedí ti. que diera a ella como esposa para ti. Eu disse: a recém está namorando. Eu disse: a recém estou namorando. Yo dije, recién he comenzado un noviazgo, Mas ela vai ser tua esposa. pero ella será tu esposa. Eu pedi para Deus. Yo pedí para Dios. E está aqui Y hoje. está aquí hoy. Me faço acompanhado Estoy acompañado do meu filhão também, de mi hijo también, o Guilherme. Guilherme, Um dos corações mais lindos que eu conheço. uno de los corazones más lindos que conozco. Um menino cheio de Deus. Un niño lleno de Dios. Carrega dentro dele muito amor. Carga dentro de él mucho amor. Amém? Amén. Alguns dizem Algunos dicen que pessoas que bondosas personas bondadosas são pessoas que sofrem demais. son personas que sufren de más. Pessoas bondosas, Personas bondadosas, eles vivem da graça de Deus. ellos viven de la gracia de Dios. Amém? Amén. Essa manhã, Esta mañana o que está faltando não é azeite, lo que está faltando no es el aceite, é vasilha. es vasijas. Quando o Senhor disse Cuando el Señor dice para aquela mulher: para aquella mujer, traga todas as trae vasilhas, todas las vasijas, todas que puder. todas que pueda. E quando ela Y trouxe, cuando ella trajo, as vasilhas começaram a se encher. las vasijas comenzaron a llenarse. Só parou Solo ha parado o azeite el aceite quando não tinha mais cuando no vasilhas. tenía más vasijas. Deixa eu dizer uma coisa para Déjame decir você. una cosa a O ustedes. que Deus quer derramar nesse Lo tempo que Dios quiere derramar en este tiempo é tão poderoso es tan poderoso
que ele precisa de que Él vasilhas. necesita de vasijas. Ele precisa de vasos. Él necesita de vasos. Eu vou falar de Yo novo. voy a hablar otra vez. Deus vai derramar algo tão grande, Dios va a derramar algo tan grande, tão tan precioso, precioso, que ele precisa de que Él vasos. necesita de vasijas. Ele precisa de Él vasos. necesita de vasijas. Ele precisa de Él vasos. necesita de vasijas. Eu não vou parar de falar. Yo no voy a parar Ele de precisa decir. de vasos. Él necesita de vasijas. Ele precisa de Él vasos. necesita de vasijas. Ele precisa de Él vasos. necesita de vasijas. É que os vasos não ficam de pé para Que los glorificar. vasos no se quedan, las vasijas no se quedan en pie para glorificar. Ele precisa de Él vaso. necesita Cadê de os vasijas. vasos? ¿Dónde Cadê os están vasos? Las vasijas Cadê en os el vasos? ¿Dónde están las vasijas? Tá, o primeiro vaso está La ali. primera vasija está allí. O segundo está aqui. segundo Cadê está os aqui. vasos que Deus quer Onde encher estão os nessa vasos manhã? que querem Cadê Deus os encher vasos nessa que Deus manhã? quer encher nesta Onde manhã? estão as vasijas que Cadê Deus os quer vasos encher que nesta Deus manhã? quer encher ¿Dónde están nesta las manhã? vasijas que Dios quiere llenar en esta mañana? Amém? Amén. Pode sentar. Puede sentarse. Você precisa entender Tú isso. necesitas entender eso. Quando eu cheguei nesse ambiente, Cuando he llegado en este ambiente, eu não gosto de vir primeiro para sentar aqui. a mí no me gusta primeramente llegar y sentar aquí. Preciso falar com Deus um pouco Yo necesito hablar con Dios un poco e depois vir sentir aquilo que Deus quer fazer. y después venir y sentir aquello que Dios quiere hacer. Isso é algo eu e Deus. Eso es algo Dios y mío. Cada pregador, se tem pregadores aqui essa manhã, sabem disso. Cada um tem o seu momento com Deus. Cada predicador que está aquí, cada uno sabe de eso. Cada uno tiene su momento con Dios. Mas quando eu sentei ali, Pero cuando yo senté allí, o Espírito Santo me levou aos dois cantos el aqui. Espíritu Santo me llevó a los dos rincones aquí. E ele disse: Y Él dijo, existe uma oposição a esse culto, existe una oposición en este culto, a esse ministério. a este ministerio. E eu vou quebrar isso ao meio hoje. Yo voy a romper eso en el medio hoy. Eu vou romper isso Voy a hoje. romper eso hoy. E quando ele me falou Y isso, cuando Él me dijo eso, ele disse: eu vou enviar Él dijo, yo voy a enviar 4 anjos 4 ángeles para que estejam com as suas espadas desembainhadas, para que esté con sus espadas desvainadas, para que nada para que nada impeça impida o que eu quero fazer. lo que yo quiero hacer. Toda oposição vai cair hoje. Toda oposición va a caer hoy. E Deus vai começar a fazer uma obra muito grande Y Dios va a nesse lugar. comenzar a hacer una obra muy grande en este lugar. Você pode pegar a sua mão, Tú puedes coger su mano, ou direita ou esquerda, o derecha o izquierda, e dizer assim: y decir así, essa manhã. esta mañana, Bota no ombro do irmão. ponga en el hombro de su hermano, Coloca aí, coloca ponga en la o mano de el hombro de su hermano. Deus vai quebrar. Dios va a romper, Deus vai quebrar. Dios va a romper todo lazo del, Do passarinheiro. de los pájaros, eso, E toda a peste perniciosa. de las pestilencias perniciosas. Amém? Amén. Todas as cadeias Todas las cadenas serão rompidas serán rotas em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Só me dá um pouquinho mais de... Un poco De más retorno. de retorno. Eu quero falar, Yo começar a quiero falar hablar, nessa manhã sobre um homem que me encanta. yo quiero hablar en esta mañana de un hombre que me encanta. Um homem da terra de Uz, Un hombre de la tierra de Uz, la tierra de Uz. esse homem ele carregava uma integridade Este hombre cargaba una integridad a ponto de Deus a punto de que Dios ter uma discussão tener una discusión com Satanás con Satanás e dizer para ele: visse o E meu de- servo? y dijo a él, ¿has visto a mi siervo? Ele disse: sim, é por causa dele que eu estou aqui. Él dijo, es por cuenta de él que yo estoy aquí. Porque um homem íntegro, Porque un hombre íntegro, uma mulher íntegra, una mujer íntegra, chama a atenção do céu, llama la atención del cielo, mas chama a atenção do inferno também. pero también llama la atención del infierno. Por isso que Deus está chamando Por eso que Dios está llamando pessoas de verdade nesse tempo. personas en este tiempo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Di a las personas que está a su lado, Deus está chamando pessoas de verdade. Nós não estamos num tempo de brincar mais. estamos en un tiempo de jugar más. Nós estamos de um tempo Nosotros estamos en un tiempo que Deus quer levantar verdadeiros que Dios quiere levantar homens e mulheres hombres y mujeres que verdadeiramente que verdaderamente sigam sigan o evangelho do el reino. evangelio del reino. Livro de Jó, En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. capítulo 1, versículo 1,
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 42:10. El Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Quando nós olhamos a história de Jó, Cuando nosotros miramos la historia de Job, todo mundo gosta de falar da luta, todo el mundo le gusta hablar de la lucha, da batalha que ele passou, de la batalla que le ha da pasado, dificuldade que ele passou. de las dificultades que le ha pasado. Mas eu nunca vi Pero yo nunca he visto pessoas pregando personas predicando sobre a integridade desse homem. sobre la integridad de este hombre. A gente sempre gosta de falar das batalhas, Nosotros siempre nos gusta hablar de las batallas, das lutas, de las luchas, das dificuldades, de las dificultades, porque nós estamos mais focados porque estamos más enfocados naquilo que está faltando em nós, en aquello que está faltando en nosotros, em vez de focarmos en lugar de enfocarnos naquilo que sobra em Deus. en aquello que está sobrando en Dios. Nós olhamos mais para o que falta em nós Miramos más lo que falta en nosotros e não olhamos para o que sobra em Deus. y no estamos mirando lo que está sobrando en Dios. Você precisa entender Tú necesitas entender o que falta em nós que lo que falta en nosotros está nas mãos de Deus, está en las manos de Dios, sobrando para entregar sobrando para para nós. entregar a nosotros. Mas o problema é que nós nos tornamos tão coitados El problema es que a nosotros nos convertimos en tanta pena, nos da tanta pena, nos convertimos en pobrecitos, nós nos inferiorizamos tanto nos inferiorizamos tanto que a gente só olha para as nossas dores, que nosotros solo miramos a nuestros dolores, só para as nossas adversidades. solo para nuestras adversidades. Só falta nós falarmos, coitado de mim. Solo falta que nosotros decimos, pobre de mí, Por que eu sofro tanto? ¿por qué sufro tanto? Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decir una cosa a ustedes. Eu tenho estudado muito a Yo, palavra yo tengo estudiado mucho la palabra e tem algumas coisas que têm mudado muito na minha y vida. tiene algunas cosas que tienen cambiado mucho en mi vida. Eu não vou ter tempo para falar aqui, Yo no voy a tener tiempo para hablar mas aquí, gostaria de ter pero me gustaría tenerlo para falar sobre a soberania de Deus. para hablar sobre la soberanía de Dios. Quando eu entendo sobre a soberania de Deus, Cuando yo entiendo sobre la soberanía de Dios, então eu paro de sofrer tanto na minha entonces vida. yo paro de sufrir tanto en mi vida. Eu não olho mais as adversidades como derrota, Yo ya no miro las adversidades como una derrota, como fracasso, como un fracaso, mas eu olho como soberania de Deus. pero miro como soberanía de Dios. Porque a gente fala que Deus está no controle Porque decimos que Dios está en el control só quando está tudo bem na nossa solo vida. cuando todo está bien en nuestras vidas. Porque quando está tudo ruim, Porque cuando todo está mal, parece que Deus, ele não é mais Deus. parece que Dios ya no es Não Dios. é mais Deus. Ya no es Dios. Parece que ele perde as forças. Parece que Él pierde las fuerzas. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele não trouxe a vitória para o filhinho amado. Porque Él no ha traído la victoria para el hijito amado. Porque ele não deu o que o filhinho amado queria. Porque Él no ha dado lo que el hijito amado quería. Só que deixa eu perguntar uma coisa para você. Pero déjame preguntarte algo. Você é pai e mãe ou não? ¿Tú eres padre, madre o no? Quem é pai e mãe aqui? ¿Quién es padre, madre aquí? Você dá tudo que o seu filho pede? ¿Tú entregas todo a lo que tu hijo pide? Sim ou não? ¿Sí o no? Por quê? ¿Por qué? Deixou de ser pai? ¿Dejó de ser padre? Deixou de amar? ¿Dejó de amarlo? Não, às vezes o teu não No, a veces tú no, ama mais do que teu sim. ama más que tú sí. Então a gente precisa entender que a soberania de Deus Entonces necesitamos entender que la soberanía de Dios está tudo debaixo do controle dele. está todo bajo el control de Él. Claro que eu planto e vou colher. Claro que lo que yo siembro voy a cosechar. Aí você diz, mas se Deus é soberano, Ahí tú dices, pero si Dios es soberano, por que ele permite que eu faça algumas coisas erradas? ¿por qué Él permite que yo haga algunas cosas equivocadas? Que eu plante o que vai me trazer prejuízo. Que yo siembre lo que vas a traerme prejuicio. Porque se Deus não segurou nem a mão Porque si Dios no agarró ni la mano de Eva, vai segurar da tua? de Eva, va a agarrar la tuya. Por quê? ¿Por qué? Olha para mim. Mírame. Adão e Eva fizeram uma bagunça Adán y Eva hicieron un desorden na história. en la historia. E Deus não segurou a mão deles? Y Dios no agarró la mano de ellos. Vai segurar da tua por quê? Vas a agarrar de la tuya, ¿por qué? Ai, mas aí poupava tanta luta. Pero allí evitaba tantas luchas. Mas Deus não está preocupado com isso. Pero Dios no está preocupado con eso. Deus está preocupado que o teu amor por Ele Dios está preocupado que su amor por Él seja verdadeiro. sea verdadero. Não por força nem por violência, No por fuerza ni violencia, mas pelo Espírito de pero Deus. por el Espíritu de Dios.
Você precisa entender essas coisas. Tú necesitas entender esas cosas. Quando vivemos a soberania de Deus, Cuando vivimos la soberanía de Dios, vivemos debaixo da vontade de vivimos Deus. bajo la voluntad de Dios. A igreja está atrás de profetas, La- de falsos profetas. La iglesia está atrás de profetas, de falsos profetas. E sabe por quê, pastora? ¿Y sabe por Tatiana? qué, pastora Tatiana? Porque a igreja, Porque la iglesia, ela quer ser acariciada. ella quiere ser Ela acariciada, não quer ser transformada. ella no quiere ser transformada. Deixa eu te dizer uma coisa. Déjame decirte una cosa. Os falsos profetas Los falsos profetas são a colheita dos falsos cristãos. son las cosechas de los falsos cristianos. Porque tem gente que está só preocupado Porque tiene gente que solo está preocupado com revelação e mais revelação e revelação. con revelación y revelación y más revelación. E é porque vai ter, é o fogo, é a revelação, Y é o es, fogo, y é es a que la revelación y es el fuego y es la revelación. Para mim, Para mí não existe revelação maior no existe mayor revelación que a palavra de Deus. que la palabra de Dios. Eu peso também o profeta. Yo peso también al profeta, Porque profeta para mim porque profeta para mí é aquele que verdadeiramente está falando em nome de Deus. es aquel que verdaderamente está hablando en el nombre de Dios. E vai ter que se cumprir a Y profecia. vas a tener que cumplir la profecía. Se não cumprir, Si no se cumple, não é profeta. no es profeta. Profeta não é aquele que fica revelando todo mundo. Profeta no es aquel que revela a todo el mundo, Mas profeta é aquele que revela a palavra pero a todos. profeta es aquel que revela la palabra a todos. Deus, ele assina Dios firma a palavra de um profeta. la palabra de un profeta, Porque o profeta tem compromisso com a palavra. porque el profeta tiene compromiso con la palabra. Cuidado. Cuidado, A recompensa dos falsos cristãos la recompensa de los falsos cristianos são os falsos profetas. son los falsos profetas. Cuidado. Cuidado, Quem você é em Deus? ¿quién eres tú en Dios? Quem você é em Deus? ¿Quién eres en Dios? Vamos começar a palavra. Vamos a comenzar a la palabra. Este homem chamado Jó, Este hombre llamado Job, ele era homem íntegro, él era un hombre íntegro, ele era reto, él era recto, ele era temente a Deus él era temeroso a Dios e se desviava do mal. y se desviaba del mal. Falando em temente, Hablar en temeroso, eu me lembro de algumas coisas Eu me e ac- preciso falar. yo me acuerdo de algunas cosas y necesito hablar. Você já viu a palavra que diz ¿Tú ya has visto la palabra que dice que o anjo do Senhor acampa ao redor? que el ángel del Señor acampa alrededor? Quem é que já viu essa palavra? ¿Quién ya ha visto esta palabra? Levanta a mão Levanta assim. la mano. Quem é que já leu? ¿Quién já ha escutou? leído, ya ha escuchado esta palabra? Quem é que crê que o anjo do Senhor está acampado ao redor? ¿Quién es que cree que el ángel del Señor está acampado alrededor? Levanta a mão, ¿quién Levanta cree? la mano el que cree. Será que está mesmo? ¿Será que está mismo? Você está certo disso? ¿Tú estás seguro de eso? Tá certo. Tá certo? ¿Estás segura? Eu não tô. Yo no estoy. Porque a gente gosta muito da parte A, Porque nosotros nos encanta la parte A, mas nunca queremos a B. pero nunca queremos la B. O que é a parte A e B? ¿Cuál es la parte A y B? A parte da promessa, La parte de la promesa, mas a B é a parte da condição. pero la B es la parte de la condición. A Bíblia diz exatamente isso. La Biblia dice exactamente eso. O anjo do Senhor El ángel del Señor acampa ao redor acampa alrededor daqueles que o temem de aquellos que o temen e que o buscam. y que le buscan. Então, ele não acampa ao redor de quem não teme a Deus e de quem não busca Entonces a Deus. Él no acampa alrededor de aquellos que no temen a Dios y no buscan de Dios. Então, tem muitas pessoas, Entonces hay muchas personas, ouvintes da palavra, oyentes de la palabra, mas que não são praticantes. pero que no practican. Essa palavra já não faz sentido. Esta palabra ya no hace sentido. Mas a gente gosta de pegar a partezinha boa Pero nos gusta coger la parte buena e viver nela. y vivir en ella. Só que aí nós estamos Solo que ahí nosotros estamos mentindo para nós mesmos. mintiendo a nosotros mismos. Estamos vivendo uma vida Estamos viviendo una vida que não condiz com o que a palavra que está no dizendo. condice con lo que la palabra nos está diciendo. Mas diz na palavra. Pero dice la palabra. Tá, mas o que diz na palavra? Vale, pero ¿qué es que dice la palabra? Porque é muito fácil dizer, diz na palavra. Porque es muy fácil decir, dice la palabra. Mas veja como está falando. Pero vea cómo está hablando. Se você teme ao Senhor, Si tú temes al Señor,
Se você segue a sua si palavra, tú sigues a su palabra, então aí o anjo do Senhor vai estar acampado. entonces allí sí el ángel del Señor estará acampado. Eu me lembrei disso, Me acordé de eso, porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, porque la Biblia dice que él era un hombre íntegro, reto recto e temente. y temeroso. Você é temente a Deus? ¿Tú eres temeroso a Dios? Toca no irmão que está ao teu lado. Toca al hermano que está a su lado. Temente a Deus Temeroso a Dios é caminhar na palavra. es caminar en la palabra. Temente a Deus Temeroso a Dios é aquele que vive as escrituras. es aquel que vive las escrituras. É aquele que não é só ouvinte, Es aquel que no es solo oyente, mas é praticante. pero es practica. Mesmo que não seja de acordo ao seu entendimento Pero pessoal, aunque no esté de acuerdo a su entendimiento personal, ao seu entendimento natural, a tu entendimiento natural, tem que viver. hay que vivir. Amém? Amén. Jó era um homem íntegro e reto, Job era un hombre íntegro y recto, temente a Deus e que se desviava do mal. temeroso a Dios y que se desviaba del mal. A sua integridade Su- era a coisa mais linda que ele Su tinha. integridad era la cosa más linda que él tenía. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. A graça de Deus, La gracia de Dios, ela vem através do quê? ella viene por medio de qué? Da fé. De la fe. Quer ver uma coisa? ¿Quiere ver una cosa? A Bíblia fala La Biblia dice em Efésios 2, 8, 9 en Efesios 2, 8, 9 e 10, y 10, fala algo muito interessante. habla algo muy interesante. Pela graça sois salvos. Porque por gracia soy salvo. E isso não vem Y eso no viene de vós. de vosotros. Isso é Eso es dom de Deus. don de Dios. E por que é um dom de Deus? ¿Y por qué es don de Dios? Dom de Deus é um presente Don de Dios es un regalo. para que ninguém se glorie, Para que nadie se gloríe. para que ninguém diga eu conquistei. Para que nadie diga yo conquisté. Não, foi Não. Deus que conquistou. Fue Dios que ha conquistado. Através da entrega do seu filho na cruz. Por medio de la entrega de su hijo en la E ele cruz. resolveu lhe dar Y gratuitamente. él ha decidido darte gratuitamente. Só que no verso 10 Solo que en el versículo 10 vai dizer que nós somos feituras va a decir que nosotros somos hechuras de Cristo, de Cristo para as boas para buenas obras, obras, aquelas que de antemão aquellas que de antemano ele já tinha preparado para nós. ya había preparado para nosotros. Isso, sim ou ¿Eso não? sí o no? O que você precisa entender? ¿Qué necesitas entender? Que Deus nos deu gratuitamente a salvação. Que Dios nos entregó gratuitamente la salvación. Isso é uma graça, Eso es una gracia, é um presente. un regalo. Só que ele diz que quer continuar nos presenteando. Solo que Él dice que quiere seguir regalándonos. Mas como que nós vamos ser presenteados Pero ¿cómo vamos a recibir regalos se nós tivermos um coração íntegro diante dele? si nosotros Tivermos um coração íntegro solo vamos a dele. tener regalos si nosotros tenemos un corazón íntegros delante de Él? Você precisa entender Tú necesitas entender que vão ter pessoas que van a tener personas que não têm inteligência, que no tienen inteligencias, que não são dotados de grandes dons que no son llenos de grandes dones e às vezes nem falam direito. y a veces ni hablan bien. Você olha para aquela Tú pessoa miras para aquellas personas e você diz, meu Deus, y tú dices, Dios mío, como é que pode? ¿cómo puede? É que a integridade Es que- destrava a graça. Es que la integridad abre puertas de la gracia. E tem pessoas Y hay personas que vivem que viven e vão viver y van a vivir a vida toda toda la vida debaixo da graça. bajo la gracia. Sabe, a sua integridade, ela destravou o favor de Deus. Su integridad hace que abre las puertas del favor de Dios a su vida. A Bíblia nunca fala das obras de Jó, La Biblia nunca habla de las obras de Job, mas a Bíblia sempre fala pero la Biblia siempre habla da integridade de Jó. de la integridad de Job. Pastor, mas eu não preciso ter obras? Pastor, entonces no necesito tener obras. As obras Las obras que você vai ter na sua que vida, tú vas a tener en sus vidas, ela vai provar sua fé. ella va a probar su fe. Mas Jó nunca Pero Job nunca teve obras para receber o favor. tuvo obras para recibir el favor. Mas Deus sempre falou Pero siempre dijo que ele era um homem íntegro. que él era un hombre íntegro. E é interessante que os céus e o inferno E- falaram a mesma coisa. Y es interesante que los cielos y el infierno hablaron lo mismo.
diabo reconhece a integridade desse homem. El diablo reconoce la integridad de este hombre. E o Senhor reconhece a integridade desse Y homem. el Señor reconoce la integridad de este hombre. Quando um homem chega a esse ponto Cuando un hombre llega a este punto de ser reconhecido no céu e no inferno, de ser reconocido del cielo y en el infierno, você não tem noção Tu- como o céu trabalha na vida deste tú homem. no tienes idea de cómo el infierno, O perdón, céu, cómo el cielo trabaja a favor de la vida de él. as obras Las obras que Jó pode ter tido depois que Job puede haber tenido después foi uma consequência da sua integridade. fue una consecuencia de su integridad. O que Deus quer fazer nesse tempo Lo que Dios quiere hacer en este tiempo é levantar homens íntegros, es levantar mulheres íntegras, hombres y mujeres íntegros, homens e mulheres com coração segundo o coração de Deus. hombres y mujeres según el corazón de Dios. Ele disse: Davi Él dice, David era um homem segundo o es meu un hombre coração. según mi corazón. Sabe, coisa linda. Cosa linda. A gente olhar Deus falando de Davi, Nosotros mirar a Dios hablando de David, Deus falando de Jó, Dios hablando de Job, como Deus fala de você. como Dios habla de ti. Eu quero que Deus olhe para mim Yo quiero que Dios me mire e veja eu com o coração y íntegro. me vea con un corazón íntegro, Porque Deus, ele não vê o que o homem vê. porque Dios no ve lo que el hombre ve. Nós estamos muito preocupados com as aparências Estamos externas. muy preocupados con las apariencias Mas está externas, cheio de sepulcro cariados. pero está lleno de Cariados. No português. sepulcro blanqueados. Va, sigue. Sepulcro blanqueado. Sabe? Está cheio de pessoas Está lleno de personas que estão tão feias por dentro, que están tan feas por dentro, tão bonitinhas por fora, tan lindas por fuera, mas tão doentes por pero dentro. tan enfermas por dentro. A gente não entende por que tem pessoas que tinham tudo para dar certo, Nosotros no entendemos por qué hay personas que tenían todo para funcionar bien tá tudo errado. y todo sale mal. E aqueles que tinham tudo para dar Y errado, todo aquello que tenía todo para salir mal, dá tudo certo. todo sale bien. Como é que pode? ¿Cómo puede? A graça de Deus, La gracia de Dios, que alcança a integridade, que alcanza la integridad, a bondade la bondad e um coração de verdade. y un corazón de verdad. Um dia eu falei, eu acho que aqui, Un día yo hablé, creo que aquí. o que acontece? ¿Qué pasa? Saul Saúl era um homem era un hombre todo organizadinho. todo organizadito. Ele tinha tudo para ser o melhor Él rei de tenía Israel. todo para ser el mejor rey de Israel. Davi era todo bagunçado. David era todo desordenado. Ele era filho de adultério. Él era un hijo de adulterio. Ele nem podia servir no exército, Él ni siquiera podría servir al ejército, porque no exército só podia servir quem era porque en el de ejército linhagem pura. solo podría servir quien tenía el linaje pura. Mas o coração desse homem Pero el corazón de este hombre conquistou conquistó o Senhor. el Señor. Deus olhando para esse homem, Dios mirando a este hombre, ele cuidando de meia dúzia de ovelhas, él cuidando de con media docena de ovejas, e ele vai e encara, ele briga com o leão e com o urso, y él pelea con el león y el oso. ele mata os dois Él mata a los dos para defender as ovelhas. para defender las ovejas. Deus disse, olha o coração desse homem. Dios dice, mira el corazón de este hombre. Se ele faz tudo isso Si él hace todo eso para cuidar de meia dúzia de ovelhas, para cuidar de media docena de ovejas, imagina ele no trono de Israel. imagínate en el trono de Israel. Então, Deus faz o quê? Entonces, ¿qué hace Dios? Não pode servir ao exército, No puede servir al ejército, mas pode ser chefe do exército. pero puede ser el jefe del ejército. A graça alcançou Davi. La gracia alcanzó a David. O que eu estou dizendo nesse tempo Lo que estoy diciendo en este tiempo é que a graça quer te alcançar. es que la gracia te quiere alcanzar. Você sabia que não podia ninguém entrar no Santo dos Santos? ¿Tú sabías que no podría nadie entrar en el santo lugar santísimo? A não ser sacerdote A no lo sea que sea sacerdote, que estava santificado, que estuviera santificado, se não morria lá dentro. si no también muriera ahí adentro. Quando Davi pecou, Cuando David pecó, ele disse, peço él dijo, pido que não tires de mim que no quites de mí o teu espírito. tu Santo Espíritu. Então você pensa que só no Novo Testamento Entonces tú crees que solo en el Nuevo Testamento que o Espírito de Deus habitava no homem? que el Espíritu de Dios habitaba en el hombre, Agora ele habita permanentemente. ahora él habita permanentemente. Antes ele vinha e saía. Antes él venía y salía, venía y salía, venía y salía. Mas ele disse, eu prefiro morrer lá dentro Pero él dice, prefiero morir allá adentro que ficar sem a tua presença. que prefiero morir allá adentro que quedarme sin tu presencia.
Olha a integridade desse homem. Mira la integridad de este hombre. Olha que era esse homem para Deus. Mira qué era lo que era este hombre a Então o Dios. que eu quero dizer para você, Entonces lo que yo quiero decirte a ti, o que agrada mais a Deus, lo que más agrada a Dios não são as nossas obras, no son nuestras obras, mas sim a nossa integridade pero sí nuestra integridad diante da vontade delante de dele. la voluntad de Él. Quando eu sou íntegro com Deus, Cuando yo soy íntegro con quando eu Dios, sou fiel a Deus, cuando yo soy fiel a quando eu Dios, tenho uma vida cuando com yo Deus, tengo una vida con Dios, quando eu me preocupo em cuando yo me servir a preocupo Deus, en servir a Dios, fazer a sua vontade, hacer su voluntad, caminhar na sua caminar palavra, en su palabra, então isso agrada entonces o eso coração de agrada Deus. el corazón de Dios. Quando eu agrado o Y coração cuando yo de agrado Deus, el corazón de Dios, a graça de Deus, la gracia de Dios, ela me persegue. ella me persigue. A bênção do Senhor La bendición del Señor está sobre a minha vida, está sobre mi vida, está sobre a minha está casa, sobre mi casa, está sobre tudo que eu tenho. está sobre todo que tengo. O que eu quero dizer para você Lo que yo quiero decirte que você não vai sair daqui es que nessa tú no manhã vas a salir de esta sem mañana entender. sin Se entender. você tiver um Si coração tú tener un corazón aberto para Deus, abierto para Dios, então a graça de Deus, entonces la gracia de ela Dios, não vai te visitar. ella no te va a Ela visitar, vai morar na ella tua va a vida. habitar en su vida. Amém? Amén. Você não encontra Deus falando de obras na vida de Jó, Tú no encuentras a Dios hablando de obras en la vida de Job, mas encontra Deus falando do pero caráter de Dios, Jó. pero sí encuentra a Dios hablando del carácter de Job. Integridade fala das nossas escolhas diárias. Integridad habla de nuestras elecciones diarias. Fala sobre escolher a Deus todos os Habla dias. sobre elegir a Dios todos los Tem uma días. canção no Brasil Hay una canción en Brasil de Thales de Roberto Thales Roberto que diz: que dice: eu escolho Cristo todo yo dia. elijo Cristo todos los Eu días. escolho Cristo Yo todo elijo dia. Cristo todos los días. Sabe o que é isso? ¿Sabe qué es eso? Integridade Integridad é eu ter es conformidade yo estar de acuerdo com a palavra de Deus. con la palabra de Dios. Integridade Integridad é eu escolher Cristo todos es os yo elegir dias. a Cristo todos los días. Fala de viver uma vida alinhada com Habla de Ele. vivir una vida alineada con Tem Él. gente que acha que uma vida alinhada com Cristo não é boa. Hay gente que cree que una vida alineada con Cristo no es buena. Não, você está enganado. No, estás engañado. Porque quando nós vivemos uma vida alinhada com Porque Cristo, cuando nosotros vivimos una vida alineada con então Cristo, vamos provar e experimentar diariamente a graça entonces do vamos a Senhor. probar y a probar la gracia de Dios. Jesus vai ensinar Jesús va a enseñarnos a oração. la oración. E ele diz o quê? ¿Y él qué dice? Pão nosso Pan nuestro, nos dai. danos. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabe lo que él está diciendo? Que todos os dias Que todos los días você vai comer na mesa um pão fresquinho do tú vas céu. a comer en la mesa un pan fresquito del cielo. A graça de Deus La gracia de Dios te traz alimento diário. te trae alimentos diarios. A graça de Deus La gracia de Dios te traz sustento te trae diário. sustento diario. Mas você precisa entender Pero necesitas entender que a integridade que la integridad fala de escolhas diárias. habla de elecciones diarias. Nenhuma comida Ninguna comida que o diabo traz que el diablo trae pode ser mais saborosa puede ser más sabrosa que o pão que desce do que el céu. pan que baja del cielo. Nós estamos vivendo um tempo Estamos viviendo un tiempo que as pessoas estão querendo saborear a comida que o diabo está que las oferecendo. personas están queriendo probar la comida que el diablo está ofreciendo. Nada pode ser mais saboroso que aquilo que desce do Nada céu. puede ser más sabroso que aquello que baja del cielo. Sabe que eu vejo? ¿Sabe lo que yo veo? Que as pessoas às vezes querem dar uma experimentadinha no mundo. Que las personas a veces quieren probar un poquito el mundo. Aí eles vão comer Ahí ellos van a comer pedra com gosto de pão piedra con gusto de pan e vão achar que estão comendo pão. y van a creer que están comiendo pan. Sabe, eu vejo as pessoas se perdendo nessa caminhada. ¿Sabe? Yo veo personas perdiendo en esta caminada. Cristo precisa ser o nosso alimento diário. Cristo necesita ser nuestro alimento diario. Deus sempre quis ser o alimento do povo. Dios siempre quiso ser el alimento del Porque quando pueblo. ele tira o povo de Israel, Porque quando ele do quita- Egito, Porque cuando Él quita el pueblo de Egipto para a terra prometida, para la tierra prometida,
Ele era o alimento de todas as Él era el manhãs. alimento de todas las mañanas. Até quando faltava comida física. Hasta cuando faltaba la comida física. Ele era aquele que providenciava. Él era aquel que proveía. Deus quer providenciar tudo para você. Dios quiere proveer todo para A ti. graça de Deus La, quer te la alcançar. gracia de Dios quiere alcanzarte. A graça de Deus quer morar na tua La vida. gracia de Dios quiere vivir en tu O vida. favor de Deus quer estar sobre você. El favor de Dios quiere estar sobre ti. Você precisa entender Tú isso. necesitas entender Você eso. precisa Tú compreender necesitas isso. comprender eso. Se você não entende essas coisas, Si tú no entiendes esas você não vai cosas, viver o que Deus tem para sua tú no vas a vida. vivir lo que Dios tiene para su vida. Jó sempre viveu o favor de Job Deus siempre vivió el favor de Dios, a ponto a punto de Satanás ficar invejado. de Satanás quedar con envidia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. Deus vai levantar uma Dios geração va a levantar una generación que vai causar ciúmes no que diabo. va a causar celos en el diablo. O diabo ficou invejoso Diablo quedó con envidia, porque ele disse assim, ó, porque él dijo así: ele só é íntegro él solo es íntegro porque tu dá tudo para ele. porque tú das todo a él. Você entende ¿Tú entiendes que Satanás está de olho que Satanás está mirando naquilo que Deus te dá? en aquello que Dios te da? Ele vai, as palavras vão ser essas. Las palabras serán esas. Ele só te honra Él solo te honra porque cercasse ele porque tú acercaste, está alrededor de él, de bênção. de bendiciones. E tu abençoa o trabalho das suas mãos. Tú le bendices el trabajo de sus manos E tudo que ele faz multiplica. y todo lo que él hace multiplica. Sabe o que Satanás está dizendo? ¿Sabe lo que Satanás está diciendo? Esse homem vive da graça. Este hombre vive de la gracia. Sabe o que o diabo está dizendo a teu respeito? ¿Sabe lo que el diablo está diciendo al respecto de ti? Que você vive da graça. Que tú vives de la gracia. E isso está incomodando o inferno. Y eso está incomodando al infierno. E os religiosos não entenderam Y los religiosos no han que a entendido graça de Deus que la gracia de tem Dios se manifestado tiene se manifestado na vida dos filhos. en la vida de los hijos. Como é difícil para a religiosidade Como es difícil para la religiosidad entender a graça de Deus. la gracia de Dios. É mais fácil mandar todo mundo para o inferno mesmo. Es más fácil enviar todos al infierno mismo, Com tripa e tudo. con Tripa. tripa y todo. É mais fácil Es más fácil quando o irmão está caindo, Quando ele- pisar nos dedos dele. cuando el hermano está caído, pisar en los dedos de él para que él caiga más rápido. É menos para me dividir Es, a herança. es menos uno para que yo divida la herencia. Os super-heróis da fé. Los superhéroes de la fe. Mentira. Mentira. Super-heróis do orgulho. Los héroes del orgullo. Porque o que salva o homem Porque lo que salva al hombre não são as suas obras, no son sus obras, mas é a graça de Deus pero sí la gracia de Dios. pela fé. Por la fe. Amém? Amén. Então o que eu preciso entender, Entonces lo que tengo que entender Jó sempre viveu o favor de Deus. es que Job siempre ha vivido el favor de Dios. Jó 1:10. Job 1:10. Tá aqui, recém eu falei para vocês. Aquí acabo de decir, Mas eu gosto de mostrar. pero me gusta enseñarte. Jó 1:10. Job 1:10. Acaso não cercasse ele de Sebe? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Olha que o diabo está bravo com você. Mira lo que el diablo está enfadado Aí contigo. você não entende por que você tem tanta luta, Ahí tú no entiendes por qué tú tienes tanta lucha, tanta dificuldade, tantas dificultades, tanto vento ao contrário, tanto viento contrario, tanta batalha. Porque Satanás está preocupado. Porque Satanás está Porque ele preocupado. está dizendo, tu está aumentando a Porque vida él está dele. diciendo, tú estás aumentando tá la vida de él. abençoando a vida Tú estás dele. bendiciendo la vida de E él. tu está preocupado com Y a tú tua estás preocupado perseguição. con su persecución. O diabo está preocupado contigo. El diablo está preocupado Não contigo. fica preocupado com No nada. quédate preocupado con Porque nada. quem cuida de ti Porque quem cuida não de ti dormita. no duerme. Por que você está preocupado? ¿Por qué estás preocupado? Quando os fofoqueiros estão falando Cuando de los você, chismosos están hablando de ti. não te preocupa. No te preocupes. Tenha Hay misericórdia. la misericordia. Ame. Ame. Perdoe. Perdone. Você está vivendo a graça. Tú estás viviendo la gracia. O pai da mentira está El furioso. padre de la mentira está furioso. Ele está vendo que Deus está te Él está viendo abençoando. que Dios te está bendiciendo. E foi em vez de você continuar na Y bênção, fue en lugar de que tú te quedaras en la bendición, você está perdendo o foco. tú estás perdiendo el enfoque. Não perca o foco. No pierda el enfoque. Camine no Senhor. Camina en el Señor. Confie no Senhor. Confía en el Señor. Ele é soberano. Él es soberano. Ele está cuidando de Él está todas as cuidando de todas las coisas. cosas.
Esses dias alguém me disse, Esos días alguien me dijo, pastor, tem uns aí preocupados contigo, pastor, hay algunos ahí preocupados contigo, mas eu não tenho tempo para me preocupar com eles. pero yo no tengo tiempo para preocuparme con ellos. Não, mas eu vou lhe contar, não, Pero nem me no, conta. yo te voy a contar, no, ni me cuentes. Nem me conta que eu não quero perder o foco do que eu estou No, fazendo. no me cuentes porque no quiero perder el enfoque de lo que estoy O haciendo. anjo que está acampado ao meu redor cuida disso. El ángel que está acampado alrededor de mí cuida de eso. Não, eu tenho que cuidar daquilo que Deus está me entregando. No, yo tengo que cuidar de aquello que Dios me está entregando. Não, mas tu nem sabe o que falar. No, pero tú ni sabes lo que han dicho. O Santo de Israel sabe. tá El bom. santo de Israel sabe, ya está bien. Mas e aí, pastor? Pero entonces, pastor, O meu juiz, mi juez, o meu advogado, mi abogado, o meu Senhor, mi Señor, cuida da causa. cuida de la causa. Amén. Eu não tenho que cuidar de nada. Yo no tengo que cuidar de nada. O que Deus quer fazer na sua vida, Lo que Dios quiere hacer en tu vida, não, alguém vai receber. no, alguien va a recibir. O que Deus quer fazer Lo que Dios quiere hacer na sua vida, en su vida, em 2024, en 2024, vai indignar a va Satanás. a dar rabia a Satanás. Só irmão, animador. Solo un hermano, hay unas docenas que... O que Deus vai fazer Lo que Dios va a hacer na tua vida en tu vida, em en 2024 2024, vai deixar Satanás furioso. va a dejar Satanás furioso. Eu creio. Yo creo. E eu não estou aqui para dar palavras de alegria para Yo você. no estoy aquí para darte palabras de alegrías. Porque primeiro o Porque- profeta Macia, Porque primero el profeta masajea depois começar a pregar. para después comenzar a predicar. Amém? Amén. Então você precisa entender isso. Entonces tú necesitas entender eso. Agora o que vemos em toda a história de Jó, Ahora lo que vemos en toda la historia de Job, homem que busca profundidade, un hombre que busca la profundidad, porque ele passa por tudo que ele passa, porque él pasa por todo lo que ha pasado. mas no livro de Jó, Pero en el libro de Job 42:5, 42:5, ele vai dizer a coisa mais linda. él va a decir la cosa más Eu linda. te conhecia só de ouvir falar, Yo te conocía solo de oídas, mas agora te conheço mas ahora mis ojos face a face. te ven, te conozco cara a cara. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabe lo que él está diciendo? Eu busquei, Yo busqué, eu queria yo quería conhecê-lo mais. conocerte más. Aí a Bíblia vai dizer Ahí la Biblia me va a decir que depois que ele faz isso que después que él hace eso e passa por todas as y lutas, pasa por todas las luchas, a graça de Deus la gracia de Dios alcança o coração íntegro alcanza desse el homem, corazón íntegro de este hombre, a ponto de dizer a punto de decir que esse homem que este hombre morreu farto de dias. murió harto de días. Farto. No, murió con muchos años de días. Ele viu o filho dos filhos dos filhos dos filhos Él dos vio los filhos, hijos, dos los filhos, hijos, dos los filhos. hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, con muchos días. Ele viu tudo. Él vio todo. A riqueza dele dobrou. La riqueza de él ha doblado. Se o diabo já estava endemoniado Si el diablo ya estaba endemoniado por causa do que ele tinha, por cuenta de lo que él tenía, imagina como ele ficou. imagínate cómo él quedó. Sabe o que eu vejo? ¿Sabe lo que veo? O diabo estava com um demônio El diablo estaba con el demonio no início. en el inicio. No final, En el final tinha mais 7. tenía 7 más. Ele estava desesperado. Él estaba desesperado. Porque o que Deus fez na vida desse Porque homem. lo que Dios hizo en esta É o vida que de Deus este quer hombre fazer na tua es lo vida. que Dios quiere hacer en tu vida. Mas não tenha medo de ventos Pero ao no tenga, contrário. no tenga miedo de vientos contrarios. Amém? Amén. Deixa eu fazer algumas comparações bíblicas aqui hoje. Deja que yo pueda hacer algunas comparaciones bíblicas aquí hoy. Posso fazer? ¿Puedo hacer? Ezequiel 47:3 Ezequiel 47:3, até do verso 3 ao 5. del 3 a 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Tem 3 coisas Hay 3 cosas que eu quero falar para você. que yo quiero hablarte: Tornozelos, tobillos, joelhos e cintura rodillas y lomos, e profundidade. y profundidad. 3 coisas que a gente precisa entender: 3 cosas que necesitamos entender: refrigério, refrigerio, retenção retención e rendição. y rendición. Pastor, não entendi. Y pastor, no he entendido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deja decirte algo. Alguém já foi na praia? ¿Alguien ya fue a la playa? Quem foi na praia? ¿Quién fue a la playa aquí? Não é pecado, irmão. No es pecado, hermanos. Como eu queria uma praia agora. Como yo quisiera una playa ahora. Mas
quando faz verão no Brasil, eu venho para o inverno da Europa. Pero cuando hace verano en Brasil, yo vengo al invierno a Europa. Quando eu volto, já está começando o inverno no Brasil. Cuando yo regreso, ya está casi comenzando el invierno en Brasil. Eu vou ter que vir em julho Yo voy a para cá. tener que venir en julio para acá. Escuta o que eu vou dizer para você. Escucha lo que voy a decirte. Você já caminhou na beira da praia? ¿Tú ya caminó en la vera, a la orilla en la playa? Aí você fez aquela caminhada bonita, Ahí tú hizo aquella caminada bonita, molhando os pés. mojando los pies. Aonde dava água? ¿Dónde daba el agua? Coisa boa, né? Cosa buena, ¿no? Tem perigo de se afogar ali? ¿No hay peligro de ahogarse allí? Sim ou não? ¿Sí o no? Fica com retenção a tua caminhada? Sim Aí ou não? ¿Hay alguna retención en su caminada? ¿Sí o no? É tranquilo, não é? Es tranquilo, ¿no? Mas e quando você dá uma caminhada mais Pero, profunda? pero cuando tú caminas un poco más profundo, Você com a água por aqui, con el agua por aquí, tem perigo de morrer afogado? ¿hay peligro de morir ahogado? E quando fica aqui? ¿Y cuando queda aquí? Não. No. Mas agora tem ou não tem retenção? Pero ahora ¿tiene o no tiene retención? Diminui a sua caminhada? ¿Disminuye su caminada? Diminui a força. Disminuye la fuerza. Agora, quando você vai num lugar onde não dá pé, Ahora cuando tú vas a un lugar donde Que el es tan pie no profundo. alcanza, que es tan profundo, tem perigo ou não tem? ¿tiene peligro o no tiene? Porque você já não está mais no controle. Porque tú ya no tienes el control. Sim ou não? ¿Sí o no? Então você entende quando o seu filho vai tomar banho. Entonces tú entiendes cuando tu hijo va a bañarse. Você diz o que para ele? ¿Tú qué dices a él? Não saia do raso. No salga de la orilla. Não vá muito fundo. No va muy profundo. Porque lá no fundo é perigoso. Porque allá el hondo es peligroso. Você vê que Deus vai levar esse homem a uma caminhada. Tú ves que Dios va a llevar a este hombre a una E caminada. vai falar que as águas estão nos tornozelos. Y va a hablar que las aguas están en los tobillos, Depois está nos joelhos. después las rodillas, Depois nos lombos. después en los lomos, Até o ponto de esse homem não poder mais caminhar. hasta el punto que este hombre ya no puede caminar. E esse homem agora tem que passar a nado. Y este hombre ahora tiene que nadar. Veja a profundidade disso tudo. Vea la profundidad de todo eso. Sabe que tem pessoas Sepa que hay personas que só experimentam o refrigério. que solo prueban el refrigerio. Tem pessoas Hay personas que só experimentam a água nos tornozelos. que solo prueban el agua en los tobillos. Vem num culto que nem esse, Viene a un culto como este, recebe, recibe, sai com refrigério, sale con refrigerio, mas só isso. pero solo esto, Só isso. solo esto. Ainda está no comando da sua vida, Aún está en el comando de su vida, fazendo o que quer, da haciendo maneira lo que que quer, quiere, la manera que quiere, do jeito que quer, como quiere, continua vivendo a mesma coisa. sigue viviendo lo mismo. Chega aqui, Llega aquí, que louvor abençoado. que alabanza Oh, bendecida. hoje a mensagem, que mensagem Wow, abençoada. hoy este mensaje fue bendecido. Meu Deus, o ministro de louvor estava com tudo. Dios mío, la ministra de la alabanza estaba con Eu todo. senti que algo diferente Yo estava sentí acontecendo. que algo diferente estaba sucediendo. Aí a pessoa sai alegre. Ahí la persona sale Como eu alegre. me sinto bem de ¿Cómo chegar yo aqui? me siento bien de llegar aquí? Refrigério. Refrigerio. Então esse é o primeiro ponto. Entonces ese es el primer punto. Águas nos tornozelos. Agua en los tobillos. Fala de refrigério. Habla de refrigerio. Mas quando existe retenção, Pero cuando existe retención, começa a ser diferente. comienza a ser Você diferente. já não anda com tanta Tú liberdade. ya no caminas con tanta Você já libertad. não caminha com tanta Ya no liberdade. caminas con tanta libertad. Você já fica mais disciplinado. Ya te quedas más disciplinado. Você já começa a pensar duas Tú vezes. ya comienzas a pensar dos veces. E a disciplina é bom. Y la disciplina es A buena. disciplina traz La equilíbrio disciplina trae equilibrio em todos os aspectos da vida. en todos los aspectos de la A vida. gente precisa entender que a disciplina é boa. Necesitamos entender que la disciplina es Por buena. isso que a palavra de Deus, Por eso que la palabra de Dios, ela é boa. ella es buena. Ela é perfeita. Ella es perfecta. Ela é agradável. Ella es agradable. E quando ela entra, Y cuando ella entra na vida de uma en la vida de una persona, ela começa a transformar. ella comienza a transformar. Sabe, uma vida equilibrada Sabe que una vida equilibrada é uma vida diferente. es una vida diferente. É uma vida controlada. Es una vida controlada. Você começa a pensar Tú mais. comienzas a pensar Você más. começa a pensar nas Tú comienzas a pensar en las consequências. consecuencias. Então você caminha Entonces tú caminas com água nos con tornozelos. las aguas en los tobillos E você não está y preocupado. tú no estás preocupado. Mas quando a água Pero dá no aqui, cuando da aquí, já começa a vir uma ya retenção. comienza a venir una Você já retención. começa a ter cuidado. Ya comienza a tener cuidado. Sim ou não? ¿Sí o no? Agora, Ahora, só que andar por águas
profundas é mais perigoso. Solo que caminar por águas profundas es más peligroso. Pergunta por quê? Pregúntame por qué. Porque é mais o rio e menos você. Porque es más el río y menos tú. Enquanto as águas estão aqui, Mientras las aguas están aquí, é mais você es más tú do que o rio. que el río. Mas quando a água é profunda, Pero cuando el agua es profunda, é mais o rio es más río que você. que tú. Desta forma, vamos entender Así vamos a entender que quanto mais fundo eu que estou, cuanto más profundo estoy, vai ser mais Deus me controlando e menos eu. será Dios más controlando que a mí, que menos yo. Será Dios controlándome más que yo mismo. Você vê que ele só teve, o Senhor só segurou da mão dele Tú ves que Dios solo tomó en la mano de él e levou para o outro lado y lo llevó al otro lado quando as águas foram cuando profundas. las aguas fueron profundas. Enquanto ele podia caminhar sozinho, Mientras él podría caminar solito, o Senhor não foi fazer nada. el Señor no fue a hacer nada. Sabe qual é o problema? ¿Sabe cuál es el problema? Tem gente Hay gente que só vai viver o refrigério. que solo va a vivir el refrigerio. Tem gente que só vai viver a retenção. Hay gente que solo va a vivir la Mas tem retención. outras pessoas que Pero vão hay ver o otras profundo. personas que van a ver lo profundo. Vão viver o profundo. Van a vivir el É profundo. mais do rio, menos de você. Es más del río y menos de ti. É mais do rio e Es menos más de del río y você. menos de ti. Você começa a perder o Tú controle. comienzas a perder el control. Quanto mais raso eu estiver, Quanto mais- mais eu controlo. Cuanto más raso esté, más yo controlo. Por isso é tão difícil estar nos cultos. Por eso es tan difícil estar en las reuniones. Porque quanto mais culto você Porque tem, cuanto más culto tú mais tienes, profundo você más vai. profundo tú vas. Menos controle você Menos tem. control tú tienes. Então você não quer perder o controle. Entonces tú no quieres perder el Então control. você não lê muito. Entonces tú no lees mucho, Você não estuda no muito. estudia mucho, Você não ora muito. no ora mucho, Você não vem muito a culto. no viene mucho a culto. Porque se você vier, Porque si tú vienes, você vai começar a aprofundar. tú vas a comenzar a Você vai profundizar. começar a perder o Vas a controle. comenzar a perder el control. E aí você vai começar a tirar da tua vida entonces tú vas a comenzar a quitar de tu vida coisas que você antes não cosas tiraria. que tú antes no quitarías. Mas agora você está no Pero ahora profundo. tú estás en el profundo. Não é mais você que No eres controla. más tú que controlas. Quem controla é o rio. Quien controla es el río. Não é mais você. No eres más tú. É Deus. Es Dios. Não é você que está no No controle. eres tú el que está é en control. Deus que está Es controlando. Dios que está controlando. Quando ele disse, Cuando él dice, vamos andar, vamos caminar, vamos medir. vamos medir. Ele estava dizendo, Él estaba diciendo, conforme tu caminhar, conforme tu caminar, em minha direção, en dirección mía, você vai ficar mais tú vas profundo. a quedar más profundo. E quanto mais y profundo cuanto você más profundo ficar, tú quedar, mais eu vou controlar. más yo voy a controlar. Essas ações vão te levar a águas profundas. Esas acciones te van a llevar a aguas profundas. Onde quem vai estar no controle Donde- não será mais você. Donde quien vas a quedar en el control no serás más tú, Mas é Deus. pero sí Dios. É Deus. Es Dios. Muitos estão sempre controlando seu relacionamento com Deus. Muchos siempre se están controlando su relación con Dios. Eu fico doido com isso. Me quedo loco con eso. Porque as pessoas vão controlando. Porque las personas van controlando. E aí elas vão dizendo, até aqui tu entra. Ellas van a decir, hasta aquí tú entras. A partir daqui é eu que controlo. A partir de aquí soy yo que controlo. Esses dias chegou menino conversar comigo Esos días llegó un chico para hablar conmigo e diz assim, pastor, y dijo, pastor, eu tenho uma vida yo tengo una vida lá fora allá afuera e outra vida y otra vida na igreja. en la iglesia. Eu disse, quem tu é? Y yo dije, ¿quién eres? Não, porque lá fora eu comando. Porque allá afuera yo comando. Aqui Deus comanda. Aquí Dios comanda. É água nos tornozelos, né? Ah, sí, agua en los tobillos, ¿no? Refrigériozinho de Refrigeriocito de las reuniones, de los cultos. lá fora. Eu disse para ele, você está errado. Yo dije para él, tú estás mal. Não tem duas vidas. Estás equivocado, no Tem tienes só dos uma em vidas. Cristo. No hay dos vidas, solo una en Cristo. Então, quem controla a minha vida aqui dentro Entonces, ¿quién controla mi vida aquí dentro? é Deus. Es Dios. Quem continua controlando lá fora ¿Quién sigue controlando allá afuera? é Deus. Es Dios. Eu não tenho uma vida dupla. Yo no tengo una doble vida. Eu tenho uma vida de aliança Yo com meu tengo pai. una vida de alianza con mi Padre. E você precisa entender Y tú isso. necesitas entender eso. Ou você vai viver no O tú refrigério, vas a vivir en el refrigerio, colocando limites em Deus. poniendo límites al Dios. Até aqui tá bom. Hasta aquí está bien. Ei, me salva, Sálvame, mas não me governa. pero no me gobiernes. Me abençoa, Bendíceme, mas não ordena o que eu tenho que fazer com a bênção. pero no me ordenes lo que tengo que hacer con la bendición. No meu casamento, tu pode tocar. En mi matrimonio tú puedes tocar. No meu dinheiro, tu é rico, tu não En, precisa de dinheiro. en mi dinero tú no toques porque tú eres rico. Não precisa do meu dinheiro. No necesitas de mi dinero. Realmente não. De verdad, de verdaderamente no. Realmente Deus não precisa do teu dinheiro. De verdad, verdaderamente Dios no necesita de tu dinero. Deus precisa de algo que ele ainda não tem. Dios necesita de algo que aún no tienes. Provérbios vai dizer Proverbio va a decir que tem uma coisa que Deus não tem. que hay una cosa que Dios no tiene E ele quer. y Él quiere.
Pergunta o quê? Pregúntame qué. O provérbio vai dizer, dai-me, filho meu, Proverbio va a decir, hijo mío, dai-me o teu coração. dame tu corazón. Cuidado, Cuidado, o dinheiro é um bom servo, el dinero es un buen siervo, mas um mau senhor. pero un mal señor. Quando você não consegue vencer o Cuando tú no consigues vencer el dinero dinheiro te vence. te vence. Em vez de Deus te governar, En lugar que Dios te gobiernes, o dinheiro te governa. el dinero te gobiernas. Tem coisas que a gente às vezes quer Hay cosas que a veces queremos que Deus faça, que Dios haga, mas até onde eu quero. pero hasta donde yo quiero. Existe um limite. Existe un límite. Eu tenho a minha vida. Yo tengo mi vida. Não é só igreja, No es solo iglesia, não é só Bíblia. no es solo Biblia. Esses pastores, é fácil Ah, para esos eles pastores es fácil para ellos convidar a gente para estar sempre na igreja. invitar a nosotros para estar siempre en la Eles são iglesia. pastores, Ellos son pastores. eles têm a obrigação Ellos mesmo. tienen la obligación mismo. Não, não tem. No, no tienen. Largaram tudo, todos os sonhos pessoais Dejaron todos los sueños personales para viver os sonhos de Deus. para vivir los sueños de Dios. Deixa eu te dizer uma coisa. Déjame decirte una cosa. Um rapaz um dia me disse, Un hombre un día me dijo, é difícil, pastor. es difícil, pastor, 2 vezes por semana na igreja. 2 veces por semana en la iglesia. E eu disse, então é difícil Yo dije, entonces es difícil comer 7 vezes no dia? comer 7 veces al día, Não, comer 7 vezes na semana. comer 7 veces a la semana, 3 vezes ao dia? 3 veces al día. Você não cansa? ¿Tú no E cansas? por que tu cansa de servir a Deus? Entonces, ¿por qué cansas de Por servir que a Dios? cansa de vir na igreja? ¿Por qué cansas de venir a la iglesia? Deixa eu te dizer uma coisa. Déjame decirte algo. O púlpito El púlpito é o governo de Deus na terra. es el gobierno de Dios en la tierra. Vocês Tú, vosotros, é a nação eleita, o povo escolhido. es la nación electa, el pueblo elegido. E através do púlpito, Y por medio del púlpito, você entende o governo dele. tú entiendes el gobierno de él. Você precisa entender Tú isso. necesitas entender eso. Pastor, eu não quero perder o controle. Pastor, yo no quiero perder el control. Eu quero fazer o que eu acho melhor, Yo quiero hacer lo que creo na mejor, hora que eu quiser. el momento que quiero. Está bem, Está bien, faça. haga. Você é livre, Tú eres libre. pode fazer. Puede hacer. Posso beber, pastor? ¿Puedo beber, pastor? Pode. Puede. Posso sair para as festas? ¿Puedo salir para las fiestas? Pode. Puede. Tu pode tudo. Tú puedes todo. Mas eu posso mesmo? Pero ¿puedo de verdad? Claro que pode. Claro que puedes. Você está livre, pode. Tú estás libre, puedes hacer. Quer ir na boate? ¿Quiere ir a la discoteca? Vai. Vaya. Quer trair? ¿Quiere traicionar? Traia. Traiga. Pastor, Pastor, os pastores pregam que não pode. los pastores predican que no O puede. senhor prega que pode? Y tú predicas que puede. E pode mesmo. Sí, puede mismo. Você está louco? ¿Tú estás loco? Não. No, no estoy loco. Deus te deu um livre-arbítrio? Dios te dio el libre albedrío. Sim ou não? ¿Sí o no? A vida é sua. La vida es suya. O controle é seu. El control es tuyo. Agora, se a vida fosse de Deus, Ahora, si la vida fuera de o Dios, controle seria dele. el control sería de Él. Então é uma mentira. Entonces es una mentira. Quando você diz, eu entrego a minha vida a ti. Entonces es una mentira cuando tú dices, yo entrego mi vida a ti. Porque se você está fazendo o que quer, Porque si tú estás haciendo lo que você quieres, ainda não entregou. tú aún no has entregado. Porque se você tivesse Porque si entregue, tú hubieras entregado, você estaria caminhando tú, nas escrituras. tú estarías caminando bajo las escrituras. O problema é que a gente diz El problema es que nosotros decimos aquilo que o Senhor diz. aquello que el Señor Esse dice. povo honra com os lábios, Este pueblo te honra con labios, de boca, mas o coração... pero el corazón. O menino chegou para mim, El día me llegó a decir, pastor, eu quero vir para a igreja, pastor, yo quiero venir a la iglesia, mas quero fazer tudo. pero quiero hacer todo. Pode fazer Puede hacer tudo que tu puede quiser. hacer lo que quieras. A gente recebe muitas pessoas na igreja, Nosotros recibimos muchas personas en la iglesia, blogueiros, que youtubers, pessoas que fazem trabalhos na internet. né, personas Luciana? que hacen trabajos de internet. Antes de vir para cá, Antes de venir acá, a gente almoçou com um casal. hemos comido con una pareja. E eles são todo fisiculturistas, Ellos son fisioculturistas, modelos, modelos, e eles fazem ensaios fotográficos y ellos hacen ensayos fotográficos de lingerie, de biquíni. de bikini, de ropa íntima. A moça disse para a pastora Lucinara, La mujer dijo a la pastora Lucinara, eu já não me sinto bem em fazer isso. yo ya no me siento bien hacer eso. Ninguém falou para ela. Nadie dijo a ella. Ela chegou na igreja, Ella llegó en la iglesia, ela trabalha nos voluntários da igreja. ella trabaja en los voluntarios de la iglesia. Você está louco, ¿Tú pastor? estás loco, pastor? É, os tolos confundidos sábios. Los, Tolos, los, los, los tolos no es, voy a utilizar esta palabra, los tontos, los necios, perdón, Os los loucos. necios, los necios.
confundindo os sábios. confunde los sabios. Mas como pode? Como pode? Los entendidos confunden los sabios. Como pode? Pero ¿cómo puede? Voluntários na porta? Voluntarios en la puerta. Sim, nós temos um Sí, ministério tenemos un ministerio que trabalha da porta para fora. que trabaja de la puerta afuera. Entregou a vida para Jesus. Entregó la vida a Jesús, Batizou, bautizó, vai trabalhar. va a trabajar. Mas ainda tem um monte de coisa para mudar. Pero aún hay un montón de cosas para cambiar. Vocês não ordenam que mude? ¿Ustedes no ordenan que cambie? Vocês são loucos? ¿Ustedes son locos? Não. No. A gente entende Nosotros entendemos que esse primeiro passo do que ministério, este primer paso en el ministerio, o Espírito Santo vai trabalhar el Espíritu Santo va a para trabajar fazer uma transformação para hacer na una vida deles. transformación en la vida de ellos. Aí você diz, Ahí tú dices, você está maluco? ¿tú estás loco? Não estou louco, No, não. no estoy loco. A nossa igreja, Nuestra iglesia, ela tem essas doideiras. ella tiene esas locuras, Mas é uma loucura tão santa pero es una locura tan santa que esses jovens estão vindo e trazendo os amigos. que esos jóvenes están viniendo y trayendo los amigos. Essa semana um menino foi tomar um café comigo, a semana quando eu estava em Pelotas. Esta semana vino un muchacho y tomó un café conmigo cuando estaba en Pelotas. Ele é músico, Él es músico. ele toca na noite Él cambia él toca en la noche. e ele sentou na minha frente Y él se sentó delante mío e disse assim, y dijo así: eu tocava numa casa noturna, yo tocaba en una casa de noche, uma casa de prostituição, una casa de prostitución, e era o maior salário. y era mi mayor sueldo. Mas o culto que o Senhor ministrou, Pero el culto que usted ha ministrado, dizendo diciendo que Deus nos alcança pela graça, que Dios nos alcanza por la gracia, mesmo a gente muitas vezes pecando. mismo muchas veces pecando Eu nosotros. saí daqui Yo salido de aquí chorando. llorando. E eu cheguei pro meu patrão, Y yo llegué para mi jefe eu não vou tocar y mais dije, ya nessa no, casa de no prostituição. voy a tocar más en esta casa de prostitución. Eu proibi esse jovem? Yo he prohibido a este joven. Não. No, O Espírito Santo trabalhou na el vida Espíritu dele. Santo ha trabajado en la vida de él. O que eu tenho que fazer é ensinar do amor Lo de que Deus. yo tengo que hacer es enseñar del amor de Eu não Dios. preciso botar ninguém na cadeia. Yo no necesito poner a nadie en la Eu cárcel. não preciso apontar o dedo para ninguém. Yo no necesito apuntar el dedo a Eu nadie. entendo que o Espírito Yo Santo entiendo que el Espíritu é que Santo convence o es quien homem. convence al hombre. Então você precisa entender, Entonces tú necesitas entender, se nem você, si ni tú, que já tem anos de igreja, que ya tiene años de iglesia, deixa Deus controlar, deja a Dios controlar, como é que você quer que Deus controle ¿cómo que tú quieres que Dios controle os novos que chegam? los nuevos que llegan? Ei, Eh, você aponta para esses que são jovens, tú apunta para esos que son jóvenes, mas nem tu deixa Deus controlar. pero ni tú te estás dejando Dios controlarte. Judas é um terror. Judas es un terror. Vendeu Jesus por 30 moedas Vendió a de prata. Jesús por 30 monedas de plata. Você vende ele por um copo de álcool. Tú vendes él por un vaso de alcohol. Aí Judas, que é o terrível. Hay Judas que es el terrible. Adão e Eva comeram do fruto. Adán y Eva comió del fruto. Você está sempre comendo. Tú estás siempre comiendo. A gente usa de muita hipocrisia, né? Nosotros a veces usamos mucho la hipocresía. A gente precisa converter de verdade. Necesitamos convertirnos de verdad. Então o Senhor está dizendo, Entonces el Señor está diciendo, eu vou medindo yo voy a medir e você vai entrando. y tú vas entrando. Eu vou medindo Yo voy midiendo e você vai y entrando. tú vas entrando. Tem gente que está 10 anos na igreja, Hay gente que hay 10 años en la iglesia vivendo de refrigério. viviendo de refrigerio. Tem gente que está 15 anos na igreja, Hay gente que tiene 15 años en la iglesia vivendo de retenção. viviendo de retención. Mas tem gente que vai sair daqui hoje, Pero hay gente que va a salir hoy de aquí mergulhando em águas profundas. buceando en aguas profundas. Entenda isso. Entienda eso. Deus está te chamando Dios te está llamando para um tempo novo. para un nuevo Se a vida tiempo. é sua, Si la vida es tuya, você controla. tú controlas. Quando for de Deus, Cuando seas de Dios, quem controla é quien Ele. controla es Él. Viva a sua vida. Viva su vida. Ela é sua. Ella es suya. Agora, se ela for do Pero Senhor, si ella es del Señor, então você vai viver a vontade entonces dele. tú vas a vivir la voluntad de Él. Quem não vive a vontade de dele Quien no vive la voluntad de Él é porque está controlando a sua própria es vida. porque está controlando su propia vida. Eu já disse para Deus, Yo ya dije a Dios, eu não controlo a minha yo vida. ya no controlo mi É vida. Ele que controla Es Él a que minha controla vida. mi vida.
E Ele controla de Y verdade. Él controla de E verdad. você precisa entender isso. Y tú tienes que entender eso. Você precisa compreender essas Necesitas coisas. comprender esas cosas. Ele está dizendo, Él está diciendo, eu entrei nas águas yo profundas entré en aguas e profundas não dava mais pé. y ya no había más como E eu poner el precisei pie. do quê? Y en ese estado de qué? Ser conduzido. Ser conducido. Você só vai ser Tú conduzido solo vas a ser conducido pelo Senhor por el quando Señor você mergulhar em cuando águas tú bucear en profundas. aguas profundas. Enquanto você estiver tomando controle, Mientras tú tienes el control, Deus não vai te dar a mão. Dios no te va a dar la mano. Mas quando você perder o Pero cuando controle, tú perdes el control, Ele assume o controle Él da toma tua el control vida. de su vida. E quando Ele assumir o Y controle da cuando, tua Él vida, tener el control de su vida, você vai dizer assim, tú eu vas vou a pra decir lá. así, yo voy para allá. Mas vai pra Va, lá. va. Mas Deus vai dizer, não. Dios va a decir, no, no, Mas vinha pra tú vas cá. a venir es para acá. Tá, mas eu quero ir pra lá. Já, pero Deus que vai eu dizer, quero ir para não, allá. Não. o controle é meu. No, el control eu es sou mío. soberano Yo sobre a soy tua soberano vida. sobre Quem tu vida. manda sou eu. Quem Quem manda soy ordena yo. sou Quem eu. ordena soy Quem yo. te leva sou Quien eu. te lleva soy yo. Mas não é do jeito que eu queria. Pero no es como yo quería. Tá, e aí? Vale, y entonces, Quem manda é o Pai. quien manda es el Padre. Quem tem o controle é o Pai. Quien tiene el control es el Padre. Quem paga as contas é o Pai. Quien toma el control es el Padre. Quem é o dono da casa é o Pai. Quien es el dueño de la casa es el Padre. Quando teu filho menor dizer que quer fazer o que quiser, Cuando tu hijo menor quiere decirte que vas a hacer lo que quiere, diz, quando você pagar tuas contas, faça. diga a él, cuando tú pagas tus cuentas, tú hagas. Enquanto eu pago, quem manda Mientras sou eu. yo pague, quien manda soy yo. Tá, mas depois que paga as contas, Vale, pero ¿y después que paga las cuentas? deixa fazer. Deja hacer. Não, mas eu vou proibir. No, proíbe. yo voy a prohibir. No, no prohíba. Tu teve que passar pelos seus desertos. Tú tuviste que pasar por tus Deixa desiertos. eles passar pelos desertos Deja a deles. ellos pasar por el desierto de ellos. Para de mimar. Deja de mimarlo. Para de agarrar no colo. Para de agarrar en el brazo. Tem horas que tem que deixar eles ir. Hay momentos que hay que dejar Ah, irlos. mas eles vão sofrer. Ah, pero van a Tá, e sufrir. você não sofreu? Vale, ¿y tú no has sufrido? Morresse? ¿Muriste? Não. No. Te tornasse essa pessoa Te íntegra. te convertiste en esta persona íntegra. Vai chegar um tempo Va a llegar un tiempo que eles vão em águas profundas. que ellos van a ir en aguas profundas. Você sabe aqueles jovens Tú sabes aquellos jóvenes que o louvor está tocando? que la alabanza está tocando, Ou aquele irmão maior? o aquel hermano mayor. Refrigério. Refrigerio. Mas vai chegar o tempo. Pero da va a água llegar el profunda. tiempo del agua profunda. Você tem que entender que tem jurisdição. Tú tienes que entender que hay jurisdicción. Talvez o que eu leia e entenda, você não entenda. Quizá lo que yo lea y entienda, quizá tú no entiendes. Tem jurisdição. Hay jurisdicción. Tem pessoas que estão no raso. Hay personas que están No raso. en la orilla. Não queira que elas entendam. No quiere que ellas entiendan Ou que elas vivam o que ellas vivan quem está no profundo. lo que está en el profundo. Eu estava meio duro na igreja. Yo estaba muy duro en la iglesia. Estava meio bravo com alguns jovens. Estaba muy enfadado con algunos jóvenes. E um dia eu cheguei para minha esposa Y un día yo llegué a mi esposa e disse assim, eu estou errado. y dije, yo estoy mal. Eu te falei isso, lembra? Yo te No dije café eso. da ¿Te manhã. acuerdas de eso? ¿Un café de la mañana? ¿Un desayuno? Como é que eu quero cobrar deles ¿Cómo que yo quiero cobrar de ellos? que só entende quem está em águas profundas? Quien solo entiende quién está en aguas profundas. Não dá para cobrar. No hay cómo cobrar. Você já está nas águas Tú profundas. ya estás en aguas profundas. Você já não controla mais a sua Tú vida. ya no controlas más su vida. Quem controla é Deus. Quien controla es Dios. Não queira que aqueles que estão em águas rasas No quiera que aquellos que están en la orilla entendam o que você está vivendo. entiendan lo que tú estás viviendo. Cada um tem a sua fase. Cada uno tiene su temporada, Tiene su su fase, momento. su momento. E você precisa entender isso. Y necesitas entender eso. Então o Senhor está dizendo, Entonces el Señor está diciendo, quem entra em águas profundas, quien entre en aguas profundas, recebe o toque da minha recibe el toque de mi mano. mão. E a partir daí, Y a partir de allí, eu vou guiar vocês. yo voy a guiarte. Deus, Dios, sabe por que Deus... ¿sabe por qué que Essa Dios desceu agora. está bajado ahora? Enquanto Pedro caminhou sobre as águas sozinho, Mientras Pedro caminó sobre las aguas solito, ele teve perigo de afundar. él tuvo peligro de hundirse. Quando ele foi na profundidade, Cuando él fue en la profundidad, ele perdeu o controle. él perdió el control. A Bíblia diz que o Senhor deu a... La Biblia dice que el Señor dio la. Só quando tu perde o controle, ele te dá a mão. Solo cuando tú pierdes el control, él te da la mano. Você está entendendo? ¿Tú estás entendiendo? Enquanto Elias Mientras Elías queria a morte, quería la muerte, enquanto Elias mientras Elías estava desesperado estaba desesperado emocionalmente, emocionalmente, Deus não fez nada. Dios no hizo nada. Ele cansou tanto Él ha cansado tanto que ele se deitou debaixo de um zimbro que él se tumbó bajo un árbol e dormiu. y durmió.
que aconteceu? ¿Qué pasó? Um anjo veio, Un ángel vino, colocou pedras, puso piedras, fogo, fuego, pão pan cozido. cocido. Só tem no céu. Solo eso hay en el cielo. E jarro de água. Y una jarra de agua. Quando é que o anjo de Deus trabalhou na vida de Elias? ¿Cuándo es que el ángel de Dios trabajó en la vida de Elías? Quando ele entregou o controle. Cuando él entregó el control. Quando ele estava exausto. Cuando él estaba cansado. Ele não podia fazer mais nada. Él no podría hacer nada más. Então, quando aconteceu isso, Entonces cuando pasó eso, ele acordou. él despertó. O anjo disse: come e bebe. El ángel dijo, come y bebe. Ele comeu e bebeu. Él comió y bebió. E o que ele foi faltar a ¿Y fazer? qué él volvió a hacer? Dormiu. Durmió. Porque o homem que entende Porque el hombre que entiende que o controle de Deus é bom, que el control de Dios es ele bueno, começa a él descansar. comienza a descansar. Aí ele descansa, Allí él descansa, o anjo faz pão, el ángel hace pan, traz água trae agua e acorda de novo. y despierta otra vez. Come, Come porque muito comprido é o teu caminho. porque grande es el camino. Quando o homem descansa, Cuando el hombre descansa, Deus cuida. Dios cuida. Sabe? Você precisa entender isso. Sabe, tú necesitas entender eso. Mas a pergunta nessa manhã é essa. Pero la pregunta en esta mañana es esta. Você está no nível dos tornozelos? ¿Tú estás en el nivel de los tobillos, Refrigério? refrigerio? Aprendeu algumas coisinhas? ¿Aprendiste algunas cositas? Ou você está no nível de águas ¿O profundas? tú estás en el nivel de las aguas profundas? Onde passou do aprendizado Donde ya pasó el aprendizaje e agora está vivendo a direção do y Espírito. ahora está viviendo la dirección del Espíritu. Aonde você está nesse contexto? ¿Dónde estás en este Aonde contexto? você está nesse rio? ¿Dónde estás en este río? Você mergulhou a ponto de Deus te conduzir? ¿Tú has nadado al punto de que Dios te conduzca? Ou você dá ordens para Deus Ou tu até dá- onde Ele pode ¿O ir? tú das órdenes a Dios hasta dónde Él puede ir? Olha para a sua vida hoje. Mira para su vida hoy. Olha até onde você já foi. Mira hasta dónde tú has llegado. Os anos de cristianismo. Los años de Os cristianismo. anos de igreja. Los años de iglesia. Aonde você chegou? ¿Dónde tú has llegado? Quem você é em ¿Quién Deus? eres tú en Dios? Aquele que está com as águas no tornozelo. Aquel que está con las aguas en los Aquele que tobillas. vem para receber o Aquellos que refrigério. vino para recibir el Ou aquele que é refrigerio. controlado pelo O Espírito aquel que es Santo. controlado por el Espíritu Quem é Santo. você nesse ¿Quién eres contexto? tú en este contexto? Existem níveis Existen niveles que a gente precisa passar. que necesitamos pasar. Tiago 1,19 fala do primeiro nível. Santiago 1:19 dice del primer nivel. O nível de ouvir. El nivel de oír. Esse é o primeiro nível. Ese es el primer nivel. É o nível de ouvir. Es el nivel de oír. Lê aí para nós. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Então está pronto para o quê? Entonces, ¿está listo para qué? Esse é o primeiro nível. Ese es el primer nivel. Agora, qual é o segundo nível? Y entonces, ¿cuál es el primer nivel? O El segundo. segundo nivel. O primeiro nível é ouvir. El primer nivel es oír. Agora, Oír. qual é o segundo? Entonces, ¿cuál es el segundo? Tiago 1:21. Santiago 1:21. Nós vamos ver o segundo nível. Vamos a ver el segundo O nivel. primeiro é El ouvir. primero es oír. Agora o segundo qual Ahora é? el segundo, ¿cuál es? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Então o primeiro eu ouço. Entonces el primer nivel yo Esse é o oigo, primeiro nível. es el primer nivel. Segundo nível. El segundo Eu nivel, tenho que aceitar o que eu yo ouvi. tengo que aceptar que el oír. O problema é esse. El problema es este. Eu até ouço. Yo hasta oigo, Mas muitas vezes não aceito. pero muchas veces no acepto. Eu não aceito. Eu não acepto. Ah, pastor. Ah, pastor, É necessário es necesario aceitar. aceptar. Quando a palavra chega, Cuando la palabra llega, ela causa conflitos. ella causa conflictos. A palavra causa La palabra conflito. causa Porque conflictos. você está num Porque estado tú emocional. estás en el estado emocional. Você está numa luta. Tú estás en una lucha. Você está numa Tú dificuldade. estás en una dificultad. Então a palavra Entonces la palabra vai entrar y e vai va a desconstruir tudo que você todo lo que tú has construiu. construido. Ela vai causar Ella va a conflito. causar conflicto. Você ouve, Tú mas oyes, você aceita. pero tú aceptas. Tem muitos que estão no refrigério. Hay muchos que están en el refrigerio, que ouvem, que oyen, acham bonito, ve bonito, não aceita. pero no acepta. serve para ti, mas não serve para mim. Sirve para ti, pero no para mí. Você precisa entender isso. Tú necesitas entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por que o pastor falou desse assunto? ¿Por qué el pastor habló en este asunto? Não me agrada muito. No me gusta mucho, no me agrada mucho. Deve estar falando para mim. Debe estar hablando para Alguém mí. deve ter contado alguma coisa. Alguien tiene que haber dicho alguna cosa. Que quando a gente não aceita, Es que cuando nosotros no a aceptamos, gente fica buscando desculpas. nosotros estamos buscando excusas. A desculpa ocupa o lugar da mudança. La excusa ocupa el lugar del cambio. Sabe,
A gente fica dizendo, por que o pastor está falando essas coisas? ¿Sabe? Nosotros quedamos hablando, ay, ¿por qué el pastor está hablando esas cosas? Sabe que dentro de nós existem muitas objeções. Sepa que dentro de nosotros hay muchas objeciones. Não é fácil aceitar. No es fácil aceptar. Não é fácil dizer que No es isso não me serve fácil mais. decir que eso no me sirve más. Não é fácil dizer que a minha vida tem que mudar. No es fácil decir que mi vida tiene que É cambiar. difícil de Es aceitar difícil essas de aceptar coisas. esas cosas. Uma coisa eu sei bem. Una cosa es que Eu sei bem. yo sé bien. A gente aceita ou rejeita. Nosotros aceptamos o Há rechazamos. uma guerra travada dentro de Hay nós. una guerra que está por qué? trabada, impidiendo dentro de E nosotros. por que essa guerra? ¿Y por qué esta batalla, esta Porque guerra? existe o espírito Porque e a existe carne. el espíritu y la carne. Os dois estão militando. Los dos están militando. Aquele que você alimenta, Aquel que tú é alimentas, o que vai te governar. el que te va a gobernar. Então, se você tiver Entonces, si tú tienes no refrigério, en el refrigerio, tua carne en te tu carne te governa. gobiernas. Mas se você tiver em águas Pero si tú estás en aguas profundas, você vai profundas, ser governado tú pelo serás, Espírito. tú serás gobernado por el Espíritu. Você precisa entender Tú isso. necesitas entender A eso. nossa carne sempre vai Nuestra, rejeitar a palavra da nuestra verdade. carne siempre va a rechazar la palabra de A verdad. nossa carne não vai aceitar a palavra de Deus. Nuestra carne no va a aceptar la palabra de Dios. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a palavra de Deus, Porque la palabra de Dios, ela não massageia a carne. ella no masajea la Ela carne. mata a carne. Ella mata la carne. É difícil. Es difícil. É muito difícil. Es muy difícil. Eu digo que é difícil. Yo digo que es difícil. Não é fácil. No es fácil. Mas quando você entende a Pero palavra, cuando tú entiendes la palabra, quando o Senhor está no controle cuando da el tua Señor vida, está en control de su vida e você aprende a y tú mortificar a tua aprendes a carne, matar tu carne, então você começa a viver entonces tú comienzas a vivir um estágio novo da sua en vida. una nueva temporada de su vida. Um estágio novo da sua En vida. una nueva temporada de Há su uma vida. guerra travada Hay una guerra que está entre ahí carne e espírito. entre carne y espíritu. A nossa carne sempre vai Hay una rejeitar a carne, verdade. nuestra carne siempre va a rechazar la Por verdad. mais que a gente Por saiba más que é que nosotros verdade. sepamos que es verdad. Gostei do que o pastor falou. Me gustó lo que el pastor Mas não dijo, me serve. pero no me sirves. Porque vai mexer comigo. Porque va a tocar conmigo. Vai mudar tudo. Va a cambiar todo. A gente não quer fazer reforma. Nosotros no queremos hacer Porque cambios. reforma faz sujeira. Porque reforma trae suciedad. Reforma traz bagunça. Reforma trae A desorden. gente não quer bagunçar a nossa Nosotros vida. no queremos desordenar nuestra vida. Tony, não é assim? Tony, ¿no es As así? pessoas dizem, quando fazem um contrato contigo, Las personas te dicen, fazer muita sujeira? cuando hace un contrato contigo, ¿vas a hacer mucha suciedad? que a minha mulher não gosta de sujeira. Porque a mi mujer no le gusta suciedad. O Senhor diz assim, ó, El Señor te dice así, oh, quando a palavra entrar, cuando la palabra entrar, vai bagunçar tudo. va a desordenar todo. Móveis vão ter que sair do lugar. Muebles van a tener que salir del Paredes sitio. vão ter que ser quebradas. Paredes tendrán que ser rotas. Chão vai ter que ser renovado. Suelo tendrá que ser renovado. Tudo vai ter que ser renovado. Todo tendrá que ser renovado. Então a gente muitas vezes não quer passar por isso. Entonces muchas veces nosotros no queremos pasar a por nossa eso. carne sempre vai rejeitar. Nuestra carne siempre va a rechazar. Então por isso que nós precisamos Entonces por eso que necesitamos fazer a nossa carne passar hacer fome. nuestra carne pasar hambre. Falar de novo. Voy a hablar otra vez. Por isso que a gente precisa Por eso que necesitamos fazer a nossa carne passar fome. hacer que nuestra carne pase hambre. Pergunta como? Pregúntame cómo. Andando em águas profundas. Caminando, nadando en aguas profundas. Você começa a fazer o teu espírito ser alimentado. Tú comienzas a hacer tu espíritu que ser alimentado. Aí qualquer palavra que vir, Hay cualquier palabra que venga, a carne vai se render diante do la Espírito. carne se va a rendir delante del Espíritu. E você vai começar a viver uma vida Y diferente. tú vas a comenzar a vivir una vida diferente. Há uma luta dentro de você. Hay una lucha dentro de ti. E você vai ter que fazer uma escolha. Y tú vas a tener que elegir Quem vai ser mais forte? quién será más fuerte. No terceiro nível, En el tercer nivel, Tiago 1:22. Santiago O 1:22. primeiro foi ouvir, Primero es oír, o segundo foi aceitar el segundo fue aceptar e o terceiro. y el tercero. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Agora, a primeira coisa eu ouvi, Ahora la primera cosa es oír, a segunda eu aceitei. la segunda yo he aceptado. E quem ouve e aceita Y quien oye y acepta é obrigado a praticar. es obligado a practicar. Isso é uma conversão de verdade. Eso es una conversión de verdad. Ouvir é bom, Oír es bueno, receber é maravilhoso, recibir es maravilloso, mas praticar é extraordinário. pero practicar es extraordinario. Você precisa entender que esses são os níveis que Deus quer te levar. Tú necesitas entender cuáles son los niveles que Dios quiere Está cheio llevarte. de gente dentro da igreja que ouviu. Está lleno de gente en la iglesia que Ouviu. ha escuchado, oyó, E isso é bom. y eso es bueno. Agora,
nem todos receberam. Ahora ni todos han recibido. Quem recebeu, ¿Quién ha recibido? isso se tornou maravilhoso. Eso se ha convertido en maravilloso. Mas agora aqueles que praticaram Pero ahora aquellos que han practicado começaram a viver o extraordinário. comenzaron a vivir el Minha extraordinario. pergunta aqui Mi pregunta aquí é até onde você foi em Jesus? es, ¿hasta dónde tú has ido en Jesús? Tornozelos? Tobillos Ou águas profundas? o aguas profundas. Até onde você foi? ¿Hasta dónde tú has ido? Levanta aí, irmão. Levanta ahí, hermano. É? Sí, Eu orei a teu respeito essa madrugada. yo oré a tu respecto esta madrugada. Porque quando Deus coloca alguém na minha frente, Porque cuando Dios pone a alguien delante mío que abre o seu coração, que abre su corazón, eu peço direção de Deus. yo pido dirección de Dios. Deus mandou eu te falar uma coisa. Dios me mandó decirte algo. Mergulha. Nada. Porque aí você vai parar Porque entonces vas a parar de retroceder de retroceder e vai viver o extraordinário de y va a Deus. vivir el extraordinario de Dios. Acabou Terminó. nos tornozelos. Los tobillos. Porque o máximo que tu foi nos lombos. Porque lo máximo que tú has llegado fue los lomos. Mas Deus está dizendo hoje, Pero Dios te está diciendo hoy, mergulha, nada. perde o controle, Pierde el control. que Ele vai te dar a mão Que Él te va a dar la e Ele mano. vai te guiar. Y Él te va a guiar. A minha pergunta é até onde você foi. Mi pregunta es hasta dónde tú has llegado. A segunda pergunta, La segunda pregunta, até onde você vai? ¿hasta dónde vas? Até onde você foi ¿Dónde has ido? e até onde você ¿Y vai? hasta dónde vas? Até onde você foi ¿Hasta dónde tú has e até ido? onde você vai? ¿Y a dónde vas? Até onde você foi ¿Hasta dónde has ido? e até onde você ¿Y a vai? dónde vas? Pergunta para 3, 4 Pregunta a irmãos 3, aí. 4 hermanos Até allí. onde você foi ¿Hasta dónde tú has ido? e até onde ¿Y você hasta vai? dónde tú Pergunta aí, vas? irmão, pelo Pregunta, amor de Deus, pregunta, por fala el amor com de quem tá do Dios. seu lado. Habla con quien está a su lado. Pregunta. Meu Deus, tem irmão que está assim, ó. Dios mío, hay hermano que está así, oh. Diz para ele, desmanche esse beiço. Dice para él, abre esa boca, el pico. Amém? Amén. Então você precisa entender até onde você foi Entonces tú necesitas entender hasta dónde has ido e até onde tu vai. y hasta dónde vas. Em Deus. En Dios. Precisamos ter uma fé efetiva. Necesitamos tener una fe efectiva. A nossa fé não pode ser por conveniência. Nuestra fe no puede ser por conveniencia. Ela tem que ser efetiva. Ella tiene que ser efectiva. Ela tem que permanecer sempre. Ella tiene que permanecer No siempre meio da vitória en no la meio da victoria adversidade. y en las diversidades. A nossa fé tem que ser permanente. Nuestra fe tiene que ser permanente. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Mateus 7 Porque Mateo 7 e 8, y 8, versículo 7, versículo versículo 8. 7 y versículo 8, Olha o que vai dizer aí. mira lo que va a decir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, al que llama se le abrirá. A fé precisa completar um ciclo. La fe necesita completar un ciclo. Não pode ser uma fé por conveniência. No puede ser una fe por conveniencia. Não pode ser uma fé só para o dia de hoje. No puede ser una fe solo para el día de hoy. Tem que ser uma fé Tiene que ser una fe permanente. permanente. Eu tenho fé em todos Yo os tengo momentos. fe en todos los A minha momentos. confiança está em Deus Mi todos confianza os está en tempos. Dios todos los tiempos. E eu caminho com o Senhor Yo todo camino momento. con el Señor todo el momento. Fé precisa fazer um ciclo Fe completo. necesita hacer un círculo completo. Preciso pedir, Necesito pedir, mas ir além do pedir. pero ir a más del pedido. Depois do pedido, Después del pedido, a Bíblia diz aquele que la pede, Biblia dice que aquel que pide, mas aí tem o segundo. pero ahí entonces el segundo. Nós temos que entrar no plano do buscar. Tenemos que entrar en el tiempo, el plan de buscar ahora. Eu peço, mas eu busco. Yo pido, pero Eu busco. peço, mas eu busco. Yo pido, pero Eu busco. peço, mas eu busco. Yo pido, pero busco. Buscar é se movimentar. Buscar es moverse. Buscar é movimentar. Buscar es moverse. A fé não é algo estático. La fe no es algo estática. A fé é em movimento. La fe es en Nenhum movimiento. homem de Deus Ni un hombre de Dios entrou na água entró en el agua estático. estático. Quando Jesus disse, venha e caminhe sobre as águas, Cuando Jesús dijo, ven y camina sobre las aguas, ele tomou uma decisão e Él tomó caminhou. una decisión y caminó. A fé é movimento. La fe en movimiento. Quando o Senhor disse que abria as águas para Moisés, Cuando Jesús dijo que iba a abrir las aguas para Moisés, Moisés dobrou o joelho para orar. Moisés dobló la rodilla para O Senhor orar. diz, levanta, El Señor dijo, levanta, Marcha. marcha, que eu vou abrir o mar que vermelho. yo voy a abrir el mar rojo. Só abriu quando ele marchou. Solo abrió cuando Él marchó. Então você pede. Entonces tú pides. O problema é que você pede e não busca. El problema es que tú pides y no buscas. A tua fé fica Tu paralisada. fe se queda paralizada. Porque você fica dizendo, Porque tú te quedas diciendo, vai cair. va a caer,
caer, va a caer, Vai cair. va a caer. Não, não vai cair, No, não. no va a Você caer. tem que buscar. Tú tienes que buscar. Senhor, me dá um emprego. El Señor, dame un empleo. Acorda cedo. Despierta pronto. Leva o currículo. Llévate el currículo. Vai atrás. Ve detrás. Senhor, me enriquece. Señor, enriqueceme. Tá, então trabalha. Vale, entonces trabaja. Busca. Busca. Pede. Pide. Busca. Busca. Que aquele que pede Que recebe. aquel que pide recibe. O que busca encontra. El que busca encuentra. Você precisa entender Tú isso. necesitas entender A eso. fé é movimento. La fe en movimiento. Não deixa nenhuma palavra, No deja ninguna palabra, nenhuma pregação ninguna predicación dizer que você não pode pedir. decir que tú no puedes pedir. Peça à vontade. Pida la voluntad. Peça à vontade. Pida con ganas. Pergunta por quê? Pregúntame por qué. Porque você é filho. Porque tú eres hijo. E filho pode Hijo pedir. puede pedir. Esse cara aqui me pede toda hora. Este aquí me pide toda hora, todo el tiempo. Tu acha que eu fico bravo com ele? ¿Tú crees que yo me enfado con él? Às vezes eu digo, para. A veces yo digo, va, para. Mas aí eu sento, Ahí yo me siento, vou dar. yo digo, voy a darlo. Porque é filho. Porque es hijo. O escravo não pode pedir. El esclavo no puede pedir. O empregado não pode El pedir. empleado no puede pedir. Mas o filho tem Pero el hijo tiene essa liberdade de esta pedir. libertad de pedir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Você é filho ou escravo? ¿Tú eres hijo o es esclavo? Então por que você não pede? Entonces, ¿por qué no pide? Aquele que pede, Aquel que pide, recebe. recibe. Pede à vontade. Pida pide Pede con à ganas. vontade. Pida con ganas. Não deixa nada limitar o seu No pedir. deja nada limitarte. Servo e empregado não pode. Siervo y empleado no puedes. Escravo não pode. Esclavo no puede. Mas filho tem direito. Pero hijo tiene el derecho. Filhos não têm limite. Hijos no tienen Você precisa límite. entender. Tú tienes que entender. Você só vai chegar a um nível de Tú vitória solo vas a llegar a un nivel de victoria se tiver um grande nível de fé, si tener un gran nivel de fe, de determinação, determinación na sua vida. en su vida. Amém? Amén. O nosso pedir Nuestro pedir precisa evoluir por necesita buscar. evoluir por buscar. A gente quer ser cheio de Deus. Nosotros queremos ser llenos de Dios. Quem quer ser cheio de Deus? ¿Quién quiere ser lleno de Dios aquí? Levanta a mão. Levanta la mano. ¿Quién quiere ser lleno de Dios? Quantos cultos você vem por mês? ¿Cuántos cultos tú vienes al mes? Quantas escolas você participa? ¿Cuántas escuelas tú participas? Quantos estudos bíblicos? ¿Cuántos estudios bíblicos? Mais ou menos. Más o menos. Querer ser cheio sem buscar não vai ser. Querer ser lleno y sin buscar no vas a ser. Depois de buscar, Después de buscar, eu peço, yo pido, eu busco. yo busco, Agora eu tenho que ter a última evolução. ahora tengo que tener la última evolución. Qual é? ¿Cuál es? Aquele que pede, Aquel que pide, o que busca el que busca e o que bate. y el que toca, Encontra. encuentra. Porque quando abre a porta, Porque cuando abre la puerta, encontra o tesouro. encuentra el tesoro. Por isso que Isaías vai Por eso que dizer, Isaías dice, eis que o Senhor vai na frente, es que el Señor va adelante, endireitando os caminhos tortuosos. corrigiendo los caminos tortuosos, Arrancando os ferrolhos de ferro. quitando los hierros, O que é o ferrolho de ferro? los cerrojos, las cerraduras de hierro. São fechaduras. Son cerraduras. Então ele arranca as Entonces él fechaduras. arranca las cerraduras Porque a porta que ele abre ninguém porque mais la fecha. puerta que le abre nadie cierra. E aí ele pum, Entonces él ¡pum! na porta de bronze. En la puerta de bronce Para dar para você o quê? para entregarte ¿qué? Os tesouros Los que tesoros estão que están atrás dessa porta. por detrás de esta puerta. Então ele abre a porta Entonces él abre la puerta para te dar isso. para darte eso. Pediu, recebeu. Pidió, recibió. Procurou, achou. Buscó, halló, Provocou, provocó, teve o acesso. tuvo acceso. Bateu, Tocó, provocou, provocó, teve o acesso. tuvo acceso. Isso é que Deus está dizendo. Eso es lo que Dios está diciendo. Eu não sei se você entendeu. Yo no sé si tú has Eu entendido. preguei 3 mensagens. Yo hoje. prediqué 3 mensajes en una. Jó, Job, homem íntegro, hombre íntegro, que viveu da graça. que vivió de la gracia. Depois eu mostrei para você, Después yo te enseñé no livro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel alguém que foi a alguien que fue caminhando caminando em níveis. en E niveles. por último, estou falando Y para por você, último estoy hablando se você se tornou filho, que si tú te has convertido en depois hijo, dessa jornada, después de dessa toda esta mensagem, caminada de esta você mensaje, pode pedir à tú vontade, puedes pedir con você ganas, pode buscar, puedes buscar, porque você vai porque receber tú vas a e recibir Deus vai te y Dios dar. va a darte. Não sei se você entendeu No isso sé, tú tudo. has entendido todo eso. Sabe, Sepa, tem coisas hay cosas que não estão diante dos nossos olhos, que no están delante de nuestros ojos, mas já estão no nosso acesso. pero ya está en nuestro acceso. Depende muito até onde a gente foi no Senhor. Depende mucho hasta dónde hemos ido en el Señor. Minha pergunta é, Mi pregunta es, até onde você foi ¿hasta com Jesus? dónde tú has ido con Jesús? Não pare naquilo que você aprende em um domingo. No paren aquello que tú aprendes en un domingo.
Busca mais. Busca más. A semana continua batendo. La semana sigue. Continua fazendo devocional. Siga haciendo devocional. Continue louvando a Deus. Siga adorando a Dios. Continue tendo vida com Deus. Siga teniendo vida con Você vai Dios. ter acesso ao mais Tú profundo. vas a tener acceso a lo más profundo. Eu não estou pedindo para você não estar mais na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Yo no estoy pidiendo que no vengas más a la iglesia. No, no es eso que estoy pidiendo. Mas eu estou dizendo para você ter um devocional diário com Deus. Pero sí te estoy diciendo que tengo un devocional diario con Dios. Talvez esse culto faça bem para algumas pessoas. Quizá este culto haga bien para algunas personas. Águas nos tornozelos. Agua en los tobillos. Refrigerio. Mas o que está te impedindo de ir mais profundo hoje? Pero ¿qué es lo que te está impidiendo de ir más profundo hoy? Deixa ele te conduzir em 2024 a águas profundas. Deja Él conducirte en 2024 a aguas profundas. Cuidado para não viver só no refrigério. Cuidado para no estar viviendo solo en el refrigerio. E aqui eu termino dizendo, Y aquí yo termino diciendo, não é falta de azeite. no es falta del aceite. Pergunta por quê? Pregúntame por qué. Porque enquanto tinha vasilhas, Porque mientras había vasijas, elas se enchiam de azeite. ellas se llenaban de aceite. Quando faltou Cuando faltó vasilha, vasijas, parou o azeite. paró el aceite. Se você é vasilha, Si tú eres vasijas, se você é vaso, si tú eres vaso, para honra, para honra, a graça de Deus la gracia de Dios vai te encher todos os va a dias de llenarte vitória. todos los días de victoria. Você precisa ter uma vida com Deus. Tú necesitas tener una vida con Enquanto Dios. houverem pessoas disponíveis, Mientras haya personas disponibles, o fluir do Espírito Santo el fluir del Espíritu Santo vai acontecer no nosso va a meio. suceder a nuestro medio. Você quer águas profundas? ¿Tú quieres aguas profundas? Você quer águas profundas? ¿Tú quieres aguas profundas? Fica de pé. Ponga de pie. Essa é uma manhã Esta es una mañana que Deus está fazendo coisas sobrenaturais. que Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Eu peço que a equipe de alabança venha. Que el equipo de alabanza venga, porfa. Você entendeu o que Deus queria falar com você nessa manhã? ¿Tú has entendido lo que Dios quiso hablar con ustedes en esta mañana? Feche teus olhos. Cierre tus ojos. Aleluia. Quero que você coloque as mãos no coração. Te invito a poner las manos sobre tu corazón. Eu não vim aqui hoje Yo no he venido aquí hoy para contar uma ilusão para vocês. para contarte una ilusión. Alguém deve estar pensando agora. Alguien debe estar pensando ahora. Agora nós vamos orar Ahora nosotros vamos a orar durante 1 hora por una hora e vamos viver o mais profundo. y vamos a vivir lo más Não profundo. tem como. No hay cómo. Ué, Hombre, o senhor prega tudo isso, usted predica todo eso. depois diz isso. Después dice eso. É que você tem que entender Es que tú tienes que entender que a cada 1000 que a cada 1000 que é medido que es medido é um pouco mais profundo que es você un poco chega. más profundo que tú llegas. Sabe o que é isso? ¿Sabes lo que es eso? É o pão nosso de cada dia. Es el día. Você não constrói uma Tu vida não íntima com Deus Tú no construyes una vida íntima con Dios e nem profunda y ni profunda em um culto. en un culto. É na vida, Es en la vida. é no diário, Es en el día a día. é todos os dias. Es todos los días. É hoje à noite na sua casa. Es hoy por la noche en su É casa. amanhã de manhã na Es sua mañana casa. por la mañana en su casa. É nas escolhas En diárias. las elecciones diarias. Você está entendendo isso? ¿Tú estás entendiendo eso? Nós vamos orar sim, Vamos sí a orar. mas você tem que entender que o que vai acontecer Pero tú tienes que entender lo que va a é suceder. progressivo. Es progresivo. Vai acontecendo. Va sucediendo. Você precisa tomar uma decisão, Tú necesitas tomar una porque a decisão porque la decisión vai trazer um rompimento. va a traer un rompimiento. E o rompimento Y el rompimiento vai trazer um progresso. va a traer un progreso. Não é o que você faz hoje, No es lo que haces hoy, mas é a continuação de tudo que você aprendeu hoje. pero es la continuación de todo lo que tú has aprendido hoy. Um dia um menino chegou e disse: Un día un niño me llegó y me dijo, eu quero ser um pastor que nem você. yo quiero ser un pastor como tú. Eu digo: não peça isso, menino. Yo dije, no, no pida eso, muchacho. E ele disse: por quê? Y él dijo, ¿por qué? Porque Deus não vai te dar as minhas medalhas Porque Dios no te va a dar mis medallas se você não tiver as minhas si cicatrizes. tú no tienes mis cicatrices. E elas não são boas. Y ellas no son buenas.
Elas doeram, Ellas han dolido, foram profundas. fueron profundas. Eu me senti muitas vezes só, abandonado, Yo me he sentido muchas veces solo y abandonado, perseguido, perseguido num bloco cirúrgico en una cirugía y un para médico tirar o meu rim. para quitar mi riñón. Eu tive dores, Yo tuve dolores, eu pregava com falta de ar, yo predicaba con falta de aire, minha vida financeira mi vida financiera estava acabada. estaba destrozada. Início do meu casamento eu tive uma separação com a Lucinara. Al inicio de mi matrimonio yo tuve una separación con Lucinara. Meu Deus. Dios mío, Eu só olho para trás porque isso me traz esperança. yo solo miro atrás porque eso me trae esperanza. Que você precisa entender Lo que tú necesitas entender é que quando aquelas mulheres es que cuando aquellas mujeres tolas necias pediram pidieron para as prudentes para las prudentes o azeite, el aceite, elas não puderam dar. ellas no han podido dar. Pergunta por quê? Pregúntame por qué. Porque cada um tem que construir a sua história em Porque Deus. cada uno tiene que construir tu historia en Dios. Não adianta eu pedir No, para adel- os outros no adelanta que yo pida para los demás as experiências dos outros, las experiencias de los demás, de los otros, as cicatrizes dos outros. las cicatrices de los otros. Não adianta, eu tenho que ter as minhas próprias cicatrizes. No adelanta, yo tengo que tener mis propias cicatrices. Eu tenho que ter as minhas próprias experiências. Yo tengo que tener mis propias Eu experiencias. preciso ter a minha própria profundidade. Necesito tener mi propia Eu profundidad. tenho que ter minha própria vida com Tengo Deus. que tener mi propia vida con Dios. E isso as pessoas não entendem. Y eso la gente no entiende. Elas não compreendem. Ellas no comprenden. Então, a partir de hoje, Entonces, a partir de hoy, a decisão será sua. la decisión será tuya. Até onde você foi em Deus até Hasta, hoje. hasta dónde tú has ido en Dios hasta el día de hoy. A partir de hoje, A partir de hoy, até onde você vai. hasta dónde tú vas a ir. Feche teus olhos. Cierra tus ojos. Feche teus olhos. Cierra tus ojos.